A gente estava com quase 150 inscrições ontem de noite, né? Hoje não lembro. É que os palestrantes são famosos, Hudson, então atrai pessoas, né? Bom, então tá, né? Aqui, né? A gente está aqui, né? É como não vai ter Rock in Rio, né, Diego? A gente está ocupando todos os espaços. Olha, eu preferia que tivesse Rock in Rio e a gente ocupar esse espaço. Eu também. Você sabe que... Hudson, já estamos online no YouTube também, só para você saber, estamos todos já online. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, beleza. Boa tarde a todos, bem-vindo a todos aqui para o nosso debate de hoje, aqui, mais um evento aqui da ABAI com a HB aqui. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito bacana, o nome do tema, as fronteiras entre distribuição e consultoria de investimentos. É uma conversa bastante ampla aqui, então já agradeço aqui em nome da HB, aqui a presença de todos, mas passo agora a palavra também ao Diego, também para fazer o agradecimento, também nosso co-anfitrião aqui. Hudson, obrigado mais uma vez juntos aí nesse evento. Queria aqui, em nome da ABAI, da Associação dos Agentes Autônomos de Investimentos, agradecer ao Hudson e a HB Treinamentos por participar junto e organizar esse evento, ao meu amigo Guilherme Cook, Dr. Guilherme Cook, que já auxiliou a associação sempre um parceiro nosso da associação, nas nossas pautas, e que eu posso dizer que foi um amigo que nos colocou em contato com a CVM pela primeira vez, então agradeço muito ao Dr. Guilherme Cook. Eu falo doutor muito porque é um evento institucional, viu Guilherme? Só por isso, brincadeira à parte. E queria agradecer imensamente ao Francisco Santos e o Daniel Maeda, superintendente da CVM, que sempre, muito solícitos, atende o convite da Associação de Agente Autônomo para que a gente consiga falar e debater um pouco sobre a profissão dos assessores, consultores, e sempre muito solícitos aí às nossas demandas, então a quem eu agradeço muito, estou muito ansioso para essa nossa discussão dessa 1h30. Para aproveita que a audiência, que o quórum é bom, tanto no YouTube, que vai ter, para falar para quem está nos assistindo pela primeira vez, aqui que o trabalho da Associação da ABAI é promover, além de tudo, essa integração entre o regulador e os profissionais, gerar conhecimento, levar para os nossos associados e para quem nos assiste temas relevantes para que eles consigam formar opinião e saber um pouco do que está acontecendo no nosso mercado, que cada vez é mais dinâmico. Então, esse é o objetivo da ABAI. Quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da associação, só entrar no nosso site, abai, né? abai.com.br. Estou fazendo a propaganda no começo, viu, pessoal? Porque eu sei que aí o pessoal não fica até o final, eu já garanto a audiência de vocês aqui para falar um pouquinho da associação. Brincadeiras à parte, não vou me alongar aqui. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a CVM, na figura do Dr. Francisco e Daniel, e ao meu amigo Guilherme Cook. Hudson, a bola está com você. Tá bom, obrigado, Diego. Obrigado aí pela parceria aqui, HB ABAI, tá? Eu sempre brinco aqui, essa parceria é muito profícua, porque a HB existe para discutir aqueles temas chatos que ninguém gosta de discutir, pensar no médio e longo prazo, tentar construir um caminho de médio e longo prazo para o nosso mercado. A gente quer participar disso. Obrigado aí, Diego, pela oportunidade. Agradeço aqui ao Francisco José Bastos Santos, que é superintendente responsável pela Superintendência de Relações com o Mercado Intermediários SMI da CVM, Daniel Maeda, Superintendência de Supervisão e Investidores Institucionais da CVM, e Guilherme Cuco, sócio da Vitro, que hoje estão conosco aqui para discutir esse tema. Então, vamos logo começar, então, né? Começar aqui primeiro fazendo... A gente vai fazer o esquema aqui, que é o... Geralmente eu vou direcionar a pergunta para um de nossos convidados aqui e depois vou pedir para os demais comentarem. A ideia é que a gente faça uma conversa aqui, não fique num esquema de entrevista, tá? Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Francisco aqui, que é o seguinte: a gente mudou, Francisco, né, de um momento de uma distribuição de produtos eminentemente bancarizada e hoje a gente está numa estrutura já mais fluida, com diferentes modelos de negócios, e um dos modelos mais exitosos é o modelo de distribuição via plataformas com agentes autônomos, né? E isso aconteceu de maneira rápida, né? E o ponto que a gente fica assim, na sua opinião, quais são os motivos, quais vantagens e quais riscos que nós temos, já que a gente estava tão acostumado a um modelo e a gente agora tem um modelo novo e que cresceu rápido, né? Então aí,
vantagens, riscos que a gente está vendo, prováveis motivos também. Pode nos ajudar um pouquinho, né? Pensar nisso? Não, perfeito, Ruth. Em primeiro lugar, muito boa noite a você, a todos. Parabenizar a BAE, a HB pela iniciativa, pela organização do evento. Para nós é uma oportunidade, na verdade, estar aqui, né, conversando com um público mais amplo, recebendo uma interação de um público, interagindo de forma mais direta, né, com um público mais amplo. A sua pergunta é muito boa, né, muito pertinente, e, de fato, quer dizer, em muito pouco tempo, talvez menos de uma década, né, o modelo de distribuição de valores imobiliários, eu vou falar de valores imobiliários porque digamos assim, a competência legal da CVM, e, aliás, quer dizer, nunca é tarde para dizer que as opiniões que eu vou externar aqui durante esse debate são de minha inteira responsabilidade, né, e não são necessariamente as opiniões da CVM e nem do seu colegiado, né? Mas eu vou me ater ali à questão de distribuição de valores imobiliários, porque é a competência da CVM, né, Precipo, e talvez poucas indústrias no Brasil mudaram tanto em tão pouco tempo quanto a indústria de distribuição de valores imobiliários. De fato, ela saiu de um modelo de distribuição dominado, né, por corretoras que pertenciam a conglomerados bancários, né, onde o negócio de distribuição era quase que uma extensão, né, do negócio bancário, para um modelo onde, enfim, os líderes, né, em crescimento e inovação são players, né, que eventualmente até tem banco no grupo, né, mas o banco ele funciona, ele vem um pouco a reboque do negócio de distribuição, ele vem como, digamos assim, um ofertante de produtos de crédito, de cartão, né, quer dizer, um complemento, né, ao negócio de distribuição, e não ao contrário, né? Então, de fato, né, quer dizer, o modelo em poucos anos, né, mudou drasticamente. A gente sai de um modelo onde a interação com o cliente era, digamos assim, era uma extensão do próprio relacionamento bancário, um pouco formalizada, né, com enfim, uma gama de produtos restritos, né, que era a gama de ações, obviamente, e a gama de produtos que o banco, né, oferecia, e um modelo de intensidade mais formal e de baixa intensidade, né? Quer dizer, até por conta da tecnologia, né? Interação na agência bancária, ou por telefone, ou fax, né? Que era uma coisa que nem se sabe, os mais novos nem sabem o que é hoje em dia, né? Mas que os mais velhos como nós, né? Enfim, usaram. Vamos falar do Telex daqui a pouco, Pois é, no Telex já não é um pouco a minha idade, mas o fax era, o fax foi, né? E a gente sai para um modelo intensivíssimo em tecnologia, né? Quer dizer, onde o ofertante de serviços, né, as corretoras, estão presentes nos smartphones que todo mundo carrega 24 horas por dia, né? Com apps, enfim, podendo interagir, fazendo ofertas, né? Com, enfim, uma capacidade de captação enorme, né, via internet, com um custo marginal de captação muito menor. Antigamente, para captar, você tinha que contratar mais gente. O Brasil é um país continental, né, quer dizer, Oiapoque e Chuí é uma distância grande, né, enfim, você teria que ter força de vendas espalhadas pelo Brasil todo. Hoje, a internet, quer dizer, reduziu esse custo marginal de captação de forma muito sensível, onde, por exemplo, os agentes autônomos, que já existem, né, há muito tempo, eles saíram digamos assim, de ter uma atuação mais operacional, né, mais formal, né, ou até fazendo aquele push tradicional, para ter uma atuação, digamos assim, de agregar mais valor ao cliente. Porque se ele não agregar valor ao cliente, né, o cliente vai pela internet, ele se informa sozinho pela internet e faz as suas aplicações sozinho, né, pela internet ou com inteligência artificial, como alguns têm, esse tipo de coisa, né? Vale até a pena dizer, quer dizer, que, notadamente, até a minha opinião, eu sei que tem um público predominantemente de agentes autônomos nos ouvindo, o futuro dos agentes autônomos é agregar valor. O agente autônomo que não agregar valor, ele vai ser substituído pela internet, pela inteligência artificial, por esse tipo de comunicação com o cliente. E também existe um aspecto geracional, quer dizer, os mais velhos, como nós que pegaram o fax, alguns pegaram o Telex, alguns desses mais velhos, que têm mais poupança acumulada pela vida, né, preferem, né, uma interação pessoal, mais direta, né? Isso é característica da nossa geração, né? É claro, nem todo mundo é igual, mas os que têm filhos, né, adolescentes ou jovens adultos, né, percebem que eles têm uma facilidade de uso, né, digamos assim, das interfaces eletrônicas muito maior, né?
apps, etc. Então, por isso que eu penso que o futuro realmente, né, enfim, da distribuição, especialmente da distribuição presencial, né, ou pessoal, vamos dizer melhor assim, porque não é presencial, tudo é mediado pelos instrumentos de comunicação, mas o futuro da distribuição, utilizando pessoas humanas, né, é agregar valor, né, porque se você não conseguir agregar valor, enfim, a máquina, né, e os programas vão de alguma maneira, tirar você do mercado, né. Também é importante dizer que hoje, quer dizer, as corretoras se transformaram num tal do supermercado financeiro, né? Quer dizer, elas têm tudo, né? Diferente lá do banco de antigamente, que oferecia os seus produtos, né? E ações, etc., uma oferta muito mais limitada. Hoje, o modelo, né, o supermercado financeiro é um modelo importado, né, dos Estados Unidos e de outros mercados, onde você, ao alcance de um clique, você tem todos os valores imobiliários, né? Você tem títulos públicos, você tem produtos bancários, você tem produtos de previdência, tudo ali, né, na prateleira, né, ao alcance de um clique para você facilmente, né, fazer o seu investimento, né? De necessário dizer o que aconteceu do ponto de vista de captação de investidores. Quer dizer, só para dar um dado, né, em 2017, por volta de 2017, a B3 tinha na sua depositária mais ou menos 600 mil CPFs, né? 600 mil pessoas físicas, né? Em 4 anos, em menos de 4 anos, isso multiplicou por um múltiplo de 6. A gente hoje tem perto de 3 milhões e 700 mil pessoas físicas, é um múltiplo de 6 em menos de 4 anos, quer dizer, um crescimento absolutamente, né, exponencial, e vale lembrar que durante anos ficou patinando ali entre 400 e 600 mil, às vezes aumentava, durante anos de quase uma década, né, ou mais, né, ficou patinando ali, né, entre 400 e 600 mil, e de repente, né, esse crescimento absolutamente vertiginoso e exponencial, e, digamos assim, e com possibilidade de continuar o crescimento, né? Mesmo que a gente entre em um modelo de taxas de juros mais altos, né? Se você for pegar, enfim, o número de pessoas que têm contas bancárias, centenas de milhões. O número de pessoas que têm contas de poupança, centenas de milhões. O número de pessoas, por exemplo, que têm conta de poupança com mais de 50 mil ou mais de 100 mil, você pode fazer um corte que você quiser, vão dar dezenas de milhões, né? Então, se a gente tem 3 milhões e 700, dobrar, perto desses números, quer dizer, dobrar, né, ou triplicar, não é nenhum absurdo, né? O potencial está aí, está dado, né? Um pouco vai depender, enfim, da competência do sistema como um todo, né? Ou seja, quais são os benefícios? Os benefícios estão claros, né? Você tem um mercado, né, acessível a um número de pessoas cada vez maior, né? O destino, né? Quer dizer, digamos assim, o grande objetivo do mercado de capitais, que é aumentar a formação de poupança, né? E aumentar a eficiência alocativa do capital, quer dizer, fazer com que o capital se aloque, né, naqueles investimentos de maior retorno para a sociedade, etc., né? Isso começa a funcionar. Quer dizer, antes você tinha aquele efeito crowding out do título público, né? Que o título público era o único ativo no mundo, talvez, título público brasileiro, que tinha, ao mesmo tempo, liquidez, rentabilidade e segurança, né? Então, se você tem liquidez, rentabilidade e segurança no mesmo ativo, a demanda por outros ativos tende, né, tende a diminuir. Então, assim, as oportunidades estão aí. Por que isso aconteceu? Na minha visão, são 3 fatores, né? Poderia colocar outros, né, mas eu diria que são basicamente 3 fatores. O primeiro é a tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia permitiu reduzir significativamente o custo marginal de distribuição, permitiu que você acessasse, né, milhões de potenciais investidores ao mesmo tempo, permitiu que você se comunicasse com esses investidores com muito mais eficiência e muito mais diretamente do que com fax, telefone, esse tipo de coisa, né? Fornecesse muito mais informações. O smartphone é absolutamente disseminado, né, no Brasil, tem mais smartphones que brasileiros, talvez, né? Então, enfim, o primeiro grande fator, na minha visão, é a tecnologia que permitiu esse salto, né? O segundo grande fator, não dá para negar, é a situação macroeconômica, né? Quer dizer, em algum momento, né, poucos anos para cá, a gente passa a ter juros civilizados, né? Mais civilizados. Então, esse mencionado efeito crowding out virou quase que o efeito crowding in. O sujeito olhava sua rentabilidade de título público, rentabilidade de poupança, e falava, meu Deus, né? Está longe daquilo que eu costumava ganhar, então quais são as alternativas, né? Isso, obviamente, jogou e ainda joga, né,
muito a favor. E o terceiro fator, que eu não poderia deixar de citar, a gente teve bons empreendedores, né? Teve empreendedores de qualidade nessa indústria que perceberam que havia essa janela, né? Olharam, estudaram modelos que existiam em outros países, né? Implementaram adequadamente aqui no Brasil e, enfim, de forma bem sucedida, né? Quase que aquele axioma que os bancos jamais serão derrotados, a distribuição é bancária mesmo, etc. Isso, eles, né, enfim, fizeram embaixadinha, mataram no peito, né, e fizeram um gol, né, com esse velho conceito. E olha que a gente está falando de banco no Brasil, né, que é uma indústria absolutamente sedimentada, poderosa, etc. Né? Então, acho que esses são os três grandes fatores. Poderia mencionar a regulação, mas eu acho que a regulação tem um papel secundário, né, nesse movimento. Claro que a gente teve melhor regulação, por exemplo, com 497, 505, deu mais segurança, a questão das gravações de ordem, né, as regras de condutas melhores. Né? Então, hoje a gente tem muito menos problemas, por exemplo, com agentes autônomos, apesar da base maior do que a gente tinha no passado. Acho que a regulação, de fato, aumentou, né, melhorou, né, sobre esse aspecto, permitiu um pouco esse crescimento qualitativo, mas eu, mesmo como regulador, reconheço que não é o principal fator. Acho que os principais fatores são esses três, né, que eu mencionei. E quais são os riscos? Né? Quer dizer, para complementar a sua pergunta, né, eu acho que, na minha visão, tem dois grandes riscos, né? Talvez três grandes riscos. Né? O primeiro grande risco é você, digamos assim, criar uma expectativa no investidor a qual você não consegue atender. Né? Então, se você for na internet, você vê essas ofertas de curso, de day trade, né, de riqueza imediata, mesmo alguns influenciadores, etc. Né? Essas pessoas, né, quer dizer, e a gente sabe, por pesquisa, inclusive, que a maior parte desses novos investidores se informam pela internet, eminentemente por influenciadores. Enfim, você está calibrando, não para todos, né? Existem profissionais do maior bom nível também, né? Mas você está calibrando uma expectativa que dificilmente você vai poder entregar, né, no médio prazo. Eu acho que é o risco, né? Quer dizer, se os participantes, né, corretoras, distribuidores, a própria CVM, né, procura estar cada vez mais atenta em relação ao tema. Se você não calibrar, de fato, não der boas informações ao investidor e não calibrar a expectativa dele para a realidade, enfim, ele vai pensar que tentando digamos assim, uma promessa, uma terra prometida, né, que só tem retorno quando, na verdade, ela tem riscos. Né? Quer dizer, e se ele não está preparado, né, para, digamos assim, para lidar com isso, ele corre o risco de se decepcionar e sair. E aí o risco grande é porque você tem do lado um mercado marginal de criptoativos, de pirâmides, né, de ofertas, né, que podem, a gente já sabe, né, que a captação desse mercado marginal é significativa, ela se aproveitou de vários desses fatores que eu mencionei, né, para também crescer, e o risco é a gente perder investidores de volta para a poupança, de volta para o título público e de volta também para esse mercado marginal. Para isso, eu acho que a educação financeira é fundamental, né? Quer dizer, a gente procura, né, de fato, né, cada vez trabalhar de forma mais ativa em educação financeira. Temos as nossas limitações como regulador, como ente público, mas também procuramos trabalhar em parceria com as instituições, e eu acho que cada um de vocês que está preocupado com o crescimento do mercado deveria trabalhar isso individualmente. Né? Cada agente autônomo, cada corretora que interage, por exemplo, com o seu influencer patrocinado, deveria pensar duas vezes o que ela está fazendo para o seu próprio futuro, né? E deveria trabalhar, de fato, né, para você ter uma oferta mais equilibrada, né? Para você ter, digamos assim, um investidor que tenha uma expectativa mais bem calibrada, né? E que, enfim, ele entre nesse mercado sabendo exatamente, né, o que ele pode obter e quais são os riscos. Né? Então, eu diria que essa é a minha primeira preocupação. Eu tenho uma segunda preocupação, né, também é muito relevante, porque aí é da minha experiência profissional. Quer dizer, hoje eu posso afirmar com segurança que o maior número de reclamações que chegam até nós, né, desse mercado, e de MRP também, né, vem da chamada falha de plataforma. Né? São investidores que operam, né, enfim,
normalmente, e num determinado momento do dia ou da noite, né, a plataforma falha, impede a ele de completar uma operação, né? E são as dores do crescimento. Então, muita gente, eu já cansei de ouvir essa expressão bom problema, como se fosse uma desculpa, né, para não fazer nada. Bom problema, antes de tudo, é um problema, né? Antes do adjetivo vem o substantivo, né? Bom problema, antes de tudo, é um problema. Então, é um pouco a mentalidade que a gente tem na CVM, quer dizer, e isso é um problema como o outro. E a gente tem agora a coisa das vacinas, que mostra, por exemplo, o que excesso de demanda pode fazer. Quer dizer, vidas estão sendo perdidas porque, né, o aparato de produção não é suficiente para entregar no prazo, com qualidade, né, enfim, o que a demanda exige, porque todo mundo, sei lá, 90% da população queria ser vacinado, e não consegue. Não consegue porque não tem capacidade de produção. Poucas corretoras enfrentam esse excesso de demanda, né? Esse mercado que multiplicou por 6 causa, enfim, dificuldades operacionais e de TI para essas corretoras, né? E eu acho que elas têm que acelerar, né, os investimentos, digamos assim, em relação ao seu parque de TI, né? E até mesmo, enfim, o número de pessoas, qualificação de pessoas, porque senão elas de novo estão, digamos assim, desapontando um número grande de investidores. Quer dizer, eu me lembro, vou mostrar um pouco a idade, né? Quer dizer, quando o Corsa foi lançado pela GM, né? Carro Corsa, né? Alguns nem sabem que existiu esse carro, né? A GM fez uma grande oferta, botou na mídia, etc. Todo mundo ficou motivado a comprar o Corsa, só que você ia na concessionária não tinha Corsa, né? Então, isso acabou tendo um efeito bumerangue para a própria GM, né? Quer dizer, e ela teve que baixar a publicidade, etc., né? Até que a capacidade de produção, né, fosse adequada. É a mesma coisa. Se você está atraindo e vamos crescer, e o seu back-office não está preparado, você está desapontando o investidor. É uma má estratégia. Você botar gente para dentro que você não tem capacidade de atender corretamente, no médio prazo é uma má estratégia. Essa, pelo menos, é a minha visão, e isso é algo que toda a indústria deveria pensar seriamente. E o terceiro risco, é inevitável mencionar sobre ele, é a possibilidade, enfim, da gente ter um problema fiscal, né? Quer dizer, no Brasil, e a gente ter uma volta da inflação e volta dos juros, né? Então, é um risco, não está todo mundo lê jornal, etc., né? Um risco que está no radar, né? Acho que até agora, né, é um risco gerenciado, mas não é desprezível, né? Então, acho que há que se trabalhar também com a hipótese, né? O Brasil é um país de memória inflacionária, né? O plano real é de 94, embora alguns dessa nova geração nem tenham essa memória, os mais antigos têm, seguramente, né, a memória inflacionária. Então, é um risco que tem que ser olhado atentamente. Tá, do ponto de vista da macroeconomia, é difícil individualmente você afetar esse risco, mas ele tem que ser monitorado, né, para, enfim, inclusive, estarmos prevenidos sobre que ações fazer, né, caso ele se materialize. E aí tem questões que eu acho que são mais discussão acadêmica, né? Se esse novo modelo aí do supermercado financeiro e tal, né? Ele é concentrador ou não, né? Que alguns dizem que ele é concentrador, porque aquela teoria do mercado de dois lados, né? Por exemplo, que afeta empresas como Uber, afeta empresas como Amazon, né? E que, por exemplo, dizem, se você tem uma base grande de investidores, né, é mais fácil você atrair ofertantes. E se você tem mais oferta de valores imobiliários, um portfólio mais completo na sua corretora, você consegue atrair mais investidores. Então, é um efeito Toshines, né? Você cria ali uma sinergia, né? A corretora que tem mais investidores atrai mais ofertantes, a corretora que tem mais oferta de produto atrai mais investidores. Então, isso ficaria difícil, premiaria o first mover advantage, você criaria uma first mover, uma vantagem do primeiro a se mover, né? E dificultaria entrantes, né? Então, é uma teoria, alguns mencionam isso. Agora, um pouco que a gente está vendo no mercado, por exemplo, em relação aos grandes escritórios de agente autônomo, eu acho que é um movimento muito bom que está acontecendo, né? Quer dizer, até contrabalança um pouco, faz a gente pensar um pouco na questão da exclusividade, né? Que você tem certeza que vai sair pergunta aqui, né? É um movimento em que grandes escritórios estão virando corretoras,
né, estão virando corretoras com parceiros, né, procurando parceiros estratégicos para virar corretoras full, né, quer dizer, com capital, com tudo, né, porque eles têm a tecnologia, eles têm os clientes, né, eles se sentiram propriamente, enfim, equipados para operar nesse mercado num outro patamar, né? Então, eu acho assim, um movimento excelente que, do outro lado, né, digamos assim, faz com que essa teoria do mercado de dois lados, uma teoria econômica respeitável, né, do First Mover Advantage, né, seja relativizada, né? E, portanto, assim, eu já vou encerrar a minha fala inicial, né, dizendo que eu vejo, tem benefícios e riscos, né? Eu, particularmente, vejo, com um olhar otimista, eu acho que os benefícios, nesse ponto, superam os riscos são gerenciáveis e mitigáveis, né? E a gente está hoje num negócio onde, assim, digamos assim, as variáveis-chave de sucesso são oferta de valor ao cliente, que é uma coisa excelente para a indústria, né? Quer dizer, aquele que enfim, se sobressai é aquele que, de fato, oferta valor ao cliente, não só no seu portfólio, mas também no produtos com custos competitivos, né? E também serviços, né? E aí entram muitos agentes autônomos na qualidade da assessoria, né? Que o agente autônomo presta, isso é muito relevante, e ao custo justo, né? Então, assim, sei que vão ter mais perguntas, eu não quero monopolizar aí o debate, eu vou parar por enquanto, né? E vou deixar aí os colegas para comentarem e depois as perguntas que vierem. Muito obrigado. Aqui estamos começando, Francisco. Calma, tem mais coisa ainda. Ô, Daniel, conta um pouquinho para a gente, quais são as suas perspectivas aí? O Francisco colocou aqui tecnologia, empreendedorismo, essa questão do equity premium, né, brasileiro, que não tinha equity premium, como é que você está vendo esses fatores e os riscos aí também? Quais são, do teu ponto de vista, do teu referencial, como é que você está vendo isso? Obrigado, Hudson. De novo aqui também começar agradecendo pelo convite, né, a chance de estar aqui trocando essa ideia com vocês, né, a audiência aqui que está nos escutando, naturalmente, né, também pelo tempo dedicado aí para... E, enfim, a gente sempre aprende muito aqui, né, ouvindo todos, né, e trocando aqui todas essas ideias, né. Realmente, assim, tecnologia, ela está aí, né, Hudson, assim, é um dado inexorável, né, ela vem invadindo, né, todo tipo diferente de modelo de negócio, né, não seria diferente, obviamente, no mercado de capitais, né, todos os serviços, né, seja de gestão, consultoria, análise, distribuição, envolvendo agentes autônomos ou não, né, tem inovado muito e principalmente nesse campo tecnológico, né, isso é a mais pura verdade, né. Agora, é até interessante, assim, uma pergunta que surge nessa hora, fala, poxa, mas por que o mercado tem caminhado tanto, né, no sentido da tecnologia, né? Por que a inovação, né, porque é engraçado isso, né? Se você para pensar no termo, né, inovação não significa necessariamente tecnologia, né? Você pode inovar de inúmeras formas, enfim, né? Mas, de fato, no mercado de capitais, a inovação ela tem se concentrado muito em temas de tecnologia, né? Eu acho, assim, obviamente que existem muitos motivos, tá? Muitas variáveis para isso, né? Mas tem duas, assim, que me saltam aos olhos, né, que eu queria comentar aqui, né? Primeiro, eu acho que é o apelo mesmo, tá? Eu não vou negar isso, né? Claro, né? Existe um apelo, né, em torno do tema tecnologia, né, que é muito forte, né? As pessoas elas aprenderam realmente a enxergar na tecnologia, né, um elemento ali ou uma alavanca, né, muito forte de aumento de produtividade, de eficiência, de escalabilidade, etc, etc, né? Então, realmente, assim, para qualquer um que se preste, né, a vender qualquer produto, né, pensar no Magalu ali da vida, né, ou prestar qualquer serviço, né, e aí a gente falando aqui, inclusive, né, dos nossos regulados, né, ele sabe, né, que para convencer um investidor, um consumidor na outra ponta, né, ele vai ter uma chance muito maior se ele emprestar para o discurso dele alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Porque ele sabe que vai resgatar, né, junto com esse assunto, né, na cabeça daquele investidor, na cabeça daquele consumidor, todos esses conceitos, né? Eles são meio que triggers automáticos na mente do sujeito, né? Fala, poxa, esse negócio aqui deve ser mais eficiente, deve ser mais transparente, deve ser mais barato, deve ser mais escalável. Enfim, né? Você já abre, né, a mente, né, daquela pessoa que está te ouvindo, né, quando você toca no tema tecnologia, né? Tem realmente esse charme, né? Acho que uma evidência muito interessante, né, Hudson, de o quanto isso é verdade, né? Acaba sendo um termômetro muito quantitativo, inclusive,
é o que tem acontecido com os criptoativos, né? Assim, apesar de, como a gente sempre gosta de dizer, né, não ser um tema ali de competência, né, da CVM, enfim, né, o comportamento, né, dos criptoativos, principalmente as oscilações de preço, né, ele até vem dando uma balançada recentemente, né, mas ao longo dos últimos anos mostra muito o que acontece na cabeça, né, das pessoas quando elas vão falar de tecnologia, né? Se elas já acreditavam, né, desde sempre, né, que a tecnologia podia ampliar, né, alavancar muito o negócio dela, né, quando ela passou a ver a chance de investir num negócio em si, que é puramente tecnologia, né? E essa é a proposta realmente, né, do criptoativo, ainda mais com aquela pegada, né, de uma base finita, né, como os criptos muitas vezes têm, ou na maioria das vezes tem, né, o investidor médio realmente se encantou com aquilo, né, falou, poxa, né, deve ter aqui realmente uma chance de ganho, etc. Então, enfim, sem entrar, obviamente, no mérito aí de qual o valor justo desse tipo de ativo, que é um desafio muito à parte, né, o fato é que o comportamento deles ao longo dos anos mostra muito isso, né, que o quanto esse assunto tem apelo, né, para o investidor, para o consumidor médio, né. Mas, obviamente, existe sim uma base de valor, né, aqui roubando um pouquinho do que o Francisco colocou, né, na tecnologia em si, né? Nada disso que eu coloquei aqui, que são triggers, né, mentais, né, na cabeça das pessoas, né, é falso. Na verdade, tudo isso é verdadeiro mesmo, né? O grande ponto da tecnologia é que, de fato, né, isso não é só discurso, ela traz sim, né, muitas oportunidades para quem, né, enfim, né, sabe aproveitar bem, né, muitas oportunidades de escalar, né, um serviço, né, ou a venda de um produto, muita oportunidade de prestar um serviço mais eficiente, né, muita oportunidade de ser mais transparente, né, muita oportunidade de reduzir custos, né, e, obviamente, mostrar isso como uma vantagem comparativa, competitiva ali para o investidor, né, para o consumidor, de uma forma geral. Então, a tecnologia tem mesmo esse substrato, né? Eu fico aqui imaginando, né, Hudson, o Francisco chegou a citar aí alguns exemplos, né? Você viu aí, né? O supermercado financeiro, né? Hoje você vai no site de um intermediário, acha aqueles trocentos produtos sendo oferecidos. Eu fico imaginando o que seria um gerente de banco, por exemplo, né? Ou mesmo a gente autônomo ali, né, numa mesa, num balcão, né, na frente do investidor, tentando oferecer para aquele investidor o que está lá naquele site do supermercado financeiro. O cara não ia conseguir, entendeu? Simplesmente assim, entendeu? Assim, bota tudo isso em cima de uma mesa, né, 300 fundos que estão lá na plataforma, estão aqui os regulamentos, 300 fundos para você dar uma olhada, as lâminas, etc. Isso, né, Diego? Não tem como, né? E eu acho que justamente, né, com a escala, tamanho e diversidade, né, que o mercado ganhou, né, em termos de opções, de alternativas e tudo mais, né, aqui e no exterior, né, essa é que é a verdade, né, isso também tem sido cada vez mais verdade. As ferramentas de TI, vamos chamar assim, elas se tornaram absolutamente indispensáveis, né, tem muita coisa que você já não consegue mais sequer mastigar e interpretar, né, para um investidor numa tônica assim, presencial, vamos dizer assim, zero TI, né, na raiz, né, não tem como, você não vai conseguir, né, você vai precisar lá do apoio de alguma ferramenta, né? Então, as ferramentas, elas, de TI, né? Então, a tecnologia, ela também traz um pouco desse, né, desse afresco, assim, né, de, olha, na verdade, eu te viabilizo coisas, né, com filtros, com uma interação inteligente, né, com uma dinâmica ali, né, interativa, etc., né, inclusive visualmente agradável, né, e tudo mais, etc., né, que, de outra forma, enfim, simplesmente nem estaria em jogo aqui, né? E isso, obviamente, também é um grande elemento, né, me parece, né, eu acho que a entrada da tecnologia de verdade nesse mundo de mercado de capitais, ele ajudou, né, a gente a chegar, ou tem ajudado, né, a gente aqui, o Brasil, né, a chegar nesses números, né? E justamente por isso que não é um fenômeno só brasileiro, tá? Eu digo até assim, óbvio, né, em mercados mais desenvolvidos, esse processo começou até antes, né, nos Estados Unidos, por exemplo, ainda antes do Brasil, né? Mas, com certeza, esse crescimento explosivo da base de investidores no Brasil e no mundo aconteceu por esse motivo também, né? Volto a dizer também, não é o único, lógico, né? Como o Francisco já lembrou, né? Mas também por esse motivo em todos esses lugares, né? Porque a tecnologia ela alavancou muito tudo isso, né? Alavancou o acesso, né? Universalizou muito o acesso, né? Hoje você tropeça, né, em temas de financeiros, né, de investimentos, etc., nas mídias sociais, na internet, mesmo que você não queira, né? Você acaba se deparando ali, né, com alguma discussão, né, sobre investimentos, às vezes vê uma opinião, né, de alguém ali dando seu palpite, né, aberto, né? Então, isso tudo ficou muito democrático, né? E só a tecnologia realmente que pôde trazer esse nível, né, de democratização e universalização para o investimento, né? Então, é até interessante, Hudson, porque eu gosto de fazer esse gancho, né? Às vezes pode parecer, né, porque
da parte da CVM, né, é muito comum que venha à tona, né, mais essa perspectiva fiscalizatória, né, de enforcement, de, olha, né, avisando que alguém está proibido de operar, né, ou, enfim, condenando um outro sujeito lá por uma atividade irregular, etc., né? E aí pode dar essa impressão de que a CVM vamos dizer assim, demoniza um pouco, né, a questão da tecnologia, né, ou das mídias sociais, seja lá o que for. E longe disso, tá, Hudson? Assim, na verdade, a gente acha que a tecnologia ela veio para ficar, sem dúvida, primeiro ponto, né? Mas muito mais do que isso, né? Veio para melhorar, veio para aprimorar, como eu coloquei aqui, né? Universalizar, democratizar, tudo isso é parte essencial, né, do que a tecnologia vem trazendo aí para o nosso dia a dia, né? Então, muito longe disso, com certeza a gente não demoniza, né, nem internet, nem mídias sociais, nem quem atua nesses meios, nada disso, né? A gente acha, na verdade, que é um movimento muito saudável, bom e que vem ajudando o mercado a crescer, né? É lógico que, né, quem pisa fora da faixa a gente tem que tratar, né? Enfim, vai lá numa ação de fiscalização, etc., enfim, e eventualmente pune, etc., e tudo mais, né? Mas é uma mensagem muito importante, Hudson, que eu gosto de deixar assim, para quem me ouve falando sobre isso, né, de que o tema em si é extremamente rico, interessante e positivo, né? Esse é meu ponto, né? Para o mercado de capitais e para os seus agentes regulados também. E, ouso dizer, né, quem souber se aproveitar melhor, né, dessa onda de tecnologia, né, quem souber fazer o melhor uso dela, né, vai ser o vencedor, né, no curto, no médio e no longo prazo, né? Obviamente, né, tendo em mente aquelas preocupações, algumas delas não tão óbvias, né, mas preocupações importantíssimas, né, que qualquer prestador de serviço tem que ter com o seu cliente final, como o Francisco também já relatou aí, não vou me repetir, né, mas são considerações relevantíssimas, né? Então, seja transparente, obviamente, né, preste o seu serviço com uma boa estrutura, né, e não por acaso, né, claro, a nossa regulação ela sempre mira nesses aspectos também, né? Não, beleza. Vou aproveitar, Diego. O Daniel estava comentando aqui, o modelo vem crescendo, agente autônomo de investimento, vem crescendo bastante, tecnologia. O que mais, assim, além de tecnologia, algum grande tema, na sua opinião, para esse crescimento? Aliás, você está dentro do crescimento, né? Você está bem dentro, está no olho do furacão. Não, eu assim, eu marquei tanta coisa aqui que eu queria comentar na fala do Francisco e do Daniel. Só um ponto até para mostrar que eu não sou tão novo assim. Não sei se o Francisco vai lembrar, em 2010, a B3 fez uma campanha com o Pelé, não sei se você lembra disso, de tentar transformar em 2015 500 mil em 5 milhões. Eu não sei se você vai lembrar disso. Eu tinha acabado de virar agente autônomo em final de 2009 e na época eu trabalhava com o banco, eu era o preposto do Banco Cruzeiro do Sul. E na época a gente conseguiu verbas da B3, outdoors do Pelé falando seja sócio, se não me engano acho que era isso a campanha, seja sócio das maiores empresas do país. E isso, a B3 tinha esse objetivo de 500 mil a 5 milhões em 2015. Estamos chegando em 2021 e estamos quase perto disso, mas o dado importante é o que o Francisco falou. Esse de 500 mil para 3.700 foram nos últimos 4, ou seja, foi de 2017, 2016 para frente. Mostra, isso tudo eu quero comentar, que é quão engatinhando está o nosso mercado de capitais ainda para um país. E aí vem um ponto que eu queria concentrar, que eu queria colocar, além da tecnologia, que foi mencionado, além da inovação, acho que é a educação financeira. E aí eu acho que é um papel primordial, que os assessores, a gente sabe, né? A XP começou isso atrás com educação financeira, hoje as grandes plataformas hoje têm empresas de educação financeira surgiram, então acho que isso é um ponto primordial e é um papel nosso. Acho que o assessor de investimento, o Francisco falou uma palavra para mim que é muito importante: empreendedorismo. Acho que isso é o DNA do agente autônomo. A gente viu, a despeito de tudo que aconteceu nesses últimos anos, né? A gente sabe, poxa, 2008, quebra dos Estados Unidos, tivemos em menos de 10 anos outras crises, aí o Brasil passou por impeachment, enfim, tudo isso, e o brasileiro aprendeu. O maior exemplo disso foi em maio do ano passado, né? Acho que vocês sabem melhor do que eu, acompanhando, tivemos 6, 7 circuit break em maio e aumentou. O brasileiro que era conhecido como entra na máxima e sai na mínima, né? Que sai na. Pelo contrário, o brasileiro começou a entender, os que entraram, que ali a bolsa está barata. Isso, claro, é um trabalho de educação financeira que a gente faz bastante. Quando eu falo a gente, somos nós, assessores de investimentos. Então, eu gostaria de acrescentar esse ponto e queria até fazer uma ressalva. Acho que isso é um trabalho até que a BAE faz bastante. A gente fica um pouco preocupado quando esses influenciadores começam assim, sem nenhuma responsabilidade, perdão da palavra essa,
soltarem aí, a gente vê casos enormes de pirâmides financeiras usando o Bitcoin como exemplo, usaram boi gordo no passado, avestruz, agora a bola da vez é o Bitcoin. O problema não é o Bitcoin, isso que eu queria deixar bem claro aqui. O problema é a estrutura que é usada, que a gente acaba fazendo, e a gente coíbe bastante. É um dos pontos que a gente tem atacado bastante, no caso das mídias da BAE, para mostrar, primeiro, para o nosso cliente, a importância de ele ter um assessor de investimento. Porque o assessor de investimento ele é regulado, ele tem que ter as certificações, diferentemente de você olhar na internet e aprender. E o que o Daniel falou, eu concordo em gênero e grau. Imagina, eu fico pensando, um cliente falou, foi criado por meus avós. Imagina meu avô hoje, tem que falar assim, ele vai abrir a plataforma de uma corretora e falar, vou investir meu dinheiro. Centenas de dezenas de fundos, ele não sabe, não tem como. Então, é bom você ter um assessor de investimento, uma figura dessa, uma pessoa que seja idônea, que se acompanhe. E, então, só para não me alongar aqui, que tem outros pontos para falar, acho que além da educação financeira, que eu acrescentaria, claro que para mim a tecnologia é primordial, não seria possível isso. Quando eu comecei lá em 2009, a gente era monoproduto, né? O Francisco, a gente sabe, o assessor só vendia bolsa, só B3, não tinha outro. Se as minhas plataformas no qual a gente é preposto não abrissem para fundos, renda fixa de terceiros, que foi um movimento, sim, maravilhoso para esse mercado, porque hoje o assessor ele assessora aquilo que está dentro da plataforma no qual é um preposto. Se só tivesse ações, eu teria que só cuidar da fatia de ações. Hoje eu consigo atender a fatia, e eu acho que isso está sendo demais. Então, além desse ponto de educação, tecnologia, que eu queria comentar com vocês, acho que primordial foi o ponto também desse empreendedorismo que está no DNA dessa profissão, que vem crescendo há muito tempo. A gente vê quantas operações que a gente tem. A gente até, junto com o Cook, lá no passado, ia até a CVM para tentar questionar algumas coisas que a gente via a necessidade de melhorar a regulação. Eu fico feliz de ouvir quando o Francisco comenta a regulação, que ele vê algumas mudanças que tem que ser, porque o regulador não consegue mudar na mesma velocidade que o mercado, a gente sabe disso, eu gosto até de colocar isso, porque às vezes vem muita coisa para a gente está na iminência de discutir a resolução 16 agora, que tem bastante coisa que já vem lá do passado, mas por quê? Porque precisa, e isso a gente está vendo a evolução. Então, acho que só queria acrescentar esse ponto aqui para comentar com vocês, e essa visão disruptiva que o autônomo tem. Né? A gente, a despeito de tudo, a gente consegue, né? Então faz a parte educacional, a gente viu, Francisco, que a gente é igual você falou, é embaixadinha, mas a gente bate o escanteio e faz o gol, o autônomo. E está aprendendo agora a conseguir. A tecnologia está ajudando a facilitar um pouco o nosso trabalho. É só esse comentário aí que eu queria fazer, Hudson. Tá. Vamos, Guilherme, você tem uma visão agora, você está numa corretora, posso chamar de plataforma talvez também. Como é que é a tua visão aí? Você ao lado aí da Pô, tecnologia, entre outras coisas, fico até, né? é Dentro até de difícil todos os assuntos. acrescentar, né? É até difícil acrescentar depois de tanto papo bom aí. Acho que a primeira coisa para eu falar aqui, além de, porra, de novo, né, agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, porque é uma relação que ela é pessoal, né? É uma coisa que começou num outro momento e eu fico muito feliz da gente estender. E assim, acho que não só, e aí aqui vou falar como Francisco, estou representando minhas próprias opiniões aqui, não estou representando as opiniões da Vitrio, tá? Então, aqui estou falando na física mesmo com vocês e acho que, assim, das coisas que foram faladas aqui, uma coisa que, óbvio, né, um tema que sempre me interessa, eu sempre conversei muito, que é essa questão da educação financeira, né? E muitas vezes, quando eu falo desse assunto, eu sempre termino ele falando, gente, a gente tem que resolver isso com o MEC. Né? A gente faz a nossa parte, mercado, agente autônomo, CVM, corretora, todo mundo num puta do esforço, mas pelo amor de Deus, o MEC ajuda a gente a colocar algum nível de informação sobre educação financeira e economia doméstica no colegial, porque a gente hoje, e acho que esse também é um dos grandes motivos pelo qual a gente viu essa transição. Se a gente pegar, né, duas das ciências, entre aspas, que rondam o mercado financeiro, elas são direito e economia, né, que são duas matérias que têm uma linguagem que é completamente entroncada, uma presunção de complexidade para coisa fácil, que muitas vezes é mais para dar sinal de autoridade do que para realmente explicar as coisas. E acho que uma coisa que eu sempre acabo falando, né, olha para o mundo de fundo, o regulamento dos fundos ele é incompreensível, né? A gente dá um monte de informação, com um monte de polissílaba, com um monte de frase complicada para cacete. Acho que tem uma coisa aí
né, essa necessidade de educação financeira mais cedo, para que isso não fique reservado só para quem tem o domínio dessas palavras, só para quem tem o domínio dessas matérias. Eu acho que o direito e a economia fazem parte de um cidadão político, e hoje quem tem esse conhecimento é quem decide fazer a faculdade, que é a ponta vendedora desse mercado. Então, essa quebra de assimetria, eu acho que além de, obviamente, ir um pouquinho mais na fonte, né, levar esse tipo de, não como comprar ações, mas o mínimo de economia doméstica já para o mundo da escola, né, eu acho que também tem uma escolha do mercado com relação às palavras, né, que a gente pode ter com relação à linguagem que a gente usa. A CVM já fez a parte dela, já está escrito lá linguagem clara, concisa e assim sucessivamente. Mas, no final das contas, a gente acaba vendo ainda uma nuvem de complexidade dentro do assunto investimentos, que acho que o que a gente começou a ver nesse período foi o agente autônomo como sendo o tradutor disso, né? A pessoa com quem o cliente que, olha para esses documentos extremamente áridos, porque é árido o negócio, né? Ele não é convidativo, né? E esses documentos, e aí acho que aí junta, né, com tecnologia. Lembra, antes mandava aquela ficha cadastral enorme só para fazer cadastro de 20 páginas, demorava 10 dias úteis, era todo um processo extremamente complexo, né? Não só do ponto de vista burocrático, do ponto de vista operacional, do ponto de vista do que estava escrito ali, o agente autônomo sendo um grande facilitador desse acontecimento, né? E acho que a tecnologia vem tanto para quebrar a fricção que existia desse investimento, né, desse processo para se investir, quanto dessa capacidade também de tradução, né, que aí acho que tanto tem no mundo presencial, com a explicação do agente autônomo, né, e acho que uma coisa que eu também queria trazer, né, que acho que a gente sempre falava, na época que a gente discutia lá na ABAE, essa questão o que o agente autônomo faz é um ato de venda, né? Um ato de intermediação, mas a gente não pode olhar para ele como um vendedor e fazer comparações simples de venda, porque não é uma venda spot, não é uma coisa que acontece uma vez igual quando eu vou comprar uma camiseta. Então, é uma relação que ela é recorrente, né? Ela é uma relação que é muito pouco comparável à venda de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que assim, quando a gente junta todos esses elementos, de ter alguém que começa a traduzir, junto com esse aumento de disponibilidade de educação financeira, que eu ainda acho que precisa ser melhor resolvido, mas dentro desse bando de informação que tem na internet, a gente tem muito boa informação, né? E aí é saber distinguir a boa informação da má informação. Com essa diminuição de fricção, eu acho que trazem muita gente para o momento que a gente está. E aí, de novo, diminuição de fricção no ato de investir em si, né? E aqui eu acho que é uma das questões regulatórias mais interessantes para mim, né? Até quanto dá para diminuir a fricção sem transformar isso numa compra por impulso, que é normalmente a estratégia que o varejo usa, né? Muito no marketing digital, não de mercado de capitais, né? Para as outras compras, em geral. Então, enfim, queria trazer um pouco esses elementos e terminar com esse ponto da questão da fricção. E aí o último comentário, né, que acho que para mim pelo menos fecha toda essa confusão, é que eu acho que uma coisa que também foi muito relevante foi o Bankline. Mas não só a gente no mercado de capitais, mas a quebra cultural da pessoa que tem que ir na agência resolver problema financeiro, né? A gente sai de uma vida em que, para pagar conta, para pagar boleto e tudo isso, né, num espaço de tempo maior, a gente ia até a agência, a gente ia até a boca do caixa. Então, existia essa relação com o dinheiro que era muito física. E eu acho que primeiro se quebrou essa relação no banco, na relação bancária habitual. Se ela não tivesse sido quebrada na relação bancária, acho que a gente não teria conseguido quebrar no mercado de capitais, né? Porque o assunto dinheiro normalmente envolve burocrata, envolve estar falando com alguém, envolve assinar alguma coisinha num cartório, né? Então, acho que tem muita mudança bacana nesse aspecto que trouxe a gente para onde a gente está, e acho que tem muita coisa para a gente falar de tecnologia ainda, então quero devolver aí para vocês. Não, vamos lá. Aqui a gente falou, hoje aqui, ó, o Francisco lembrou do fax, o Diego já lembrou aqui do Pelé, agora o Guilherme Cook falou do Internet Banking, né? Vou lembrar aqui do Bovespa vai à praça e o Bovespa vai à praia, né? Isso é mais antigo ainda. Bovespa vai à praia, né? Assim, vou tentar vender alguma coisa com alguém de biquíni na praia e de sunga pegando surf, mas já era válido, qualquer coisa era válida, né? Vamos lá. Daniel, seguinte, a gente falou de tecnologia bastante aí, mas a verdade é o que, pelo menos é o que me parece, se você tiver informação diferente, você fica à vontade, os modelos de distribuição independente baseados no assessor
um assessor de investimento, né, no AI, né, tem tido mais sucesso do que os modelos baseados eminentemente em tecnologia, tá? E aí a pergunta que a gente faz aqui é: o que você atribui a isso, hein? Porque a gente tem modelos aí que falam, não precisa de ninguém, vai ser tudo automático, tudo tecnologia. Mas não me parece que tenha sido os modelos mais que tenham tido mais sucesso, né? E aí passo para você falar um pouquinho disso. Não, legal. Hudson, essa pergunta é bem interessante, né? Qual é a minha leitura aí, né? Na verdade, assim, veja, não é uma leitura discordante da sua, né? Não é mesmo, né? Mas é realmente, assim, trazendo uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Eu vou me explicar aqui, né? Como é que eu estou enxergando, né, o desenvolvimento, assim, no mercado desses serviços, né? E da oferta, né, de produtos financeiros, etc., né? É, não vejo assim uma prevalência, né, de uma atividade específica, tá? Ainda que, óbvio, é verdade, né, em termos de, vamos dizer assim, volume intermediário, né, os agentes autônomos eles tenham crescido mais, né, especialmente nesses últimos anos, né? Dependendo aí de novo, né, do horizonte de tempo também isso já muda, né? Essa aqui é a verdade, né? Mas assim, de fato, assim, nesses últimos anos aqui, né, esses segmentos dos agentes autônomos têm crescido muito em termos de volume, né, intermediário, né? Mas a gente vê, né, ali pelo menos na nossa perspectiva de regulador, né, muitos modelos inovadores surgindo, né, envolvendo atividades de consultoria, né, ou envolvendo atividades de gestão também, tá? E realmente assim, o que me parece ser um ponto comum, e aí por isso que eu trago um pouquinho dessa outra perspectiva, tá? Não é nem que, enfim, né, isso esteja acontecendo em oposição ou vencendo, né, o lado da tecnologia. Eu acho que, na verdade, todos esses serviços, onde eles têm crescido, né, de forma relevante, de alguma forma, elas acabam sim se aproveitando, né, de tecnologia para crescer, né? Ou para, enfim, se projetar, né? Obviamente aqui não vou ficar citando o nome, né? Nem posso, né? Porque aqui não é papel de regulador, acho que nem cabe mesmo, né? Mas para os modelos inovadores que a gente tem visto, assim, de uma forma ou de outra, e seja dentro dos agentes autônomos, seja fora, né? Seja com consultoria, gestão, etc., ou análise, né? Eles têm se valido ali de alguma maneira, né? De tecnologia, né? Para citar exemplos de segmentos, né? Para não ficar em exemplos particulares, né? Intermediários, obviamente, com as plataformas, né? Novas formas de interagir com o investidor, aí, né? Enfim, como o Francisco já até mencionou, né? A história dos supermercados financeiros, que amadureceu muito, né? Desde que nasceu, né? Hoje, né? Já não está mais concentrado em um participante ou dois, né? Já é uma coisa bem disseminada, né? Na questão da análise, né? Muito uso, né? Realmente, infelizmente não só por eles, né, também por mercado, né, não regulado, né, infelizmente, mas também por eles, né, muito uso de mídias sociais, né, a gente percebeu ali que eles são os que melhor souberam, né, navegar nesse mundo, né, de mídias sociais, né, as casas de research, etc., né, muitos deles até se transformaram em influenciadores de fato, né, irregulados pela CVM, perfeitamente, né, no segmento de consultoria e gestão, realmente com modelos de negócios diferentes, né, mas, de alguma forma, modelos de negócios que acabaram sendo viabilizados também com alguma dose de tecnologia. Talvez aí, no caso da consultoria e gestão, eu vejo menos participação da tecnologia, mas eu não estou dizendo aqui que não tenha nenhuma. Tem sim, tem lá alguma colaboração de tecnologia que viabilizou, né, pelo menos em parte, o que eles acabam oferecendo por modelos de negócios diferentes, né? Realmente na consultoria e gestão é muito que eu tenho visto, né? São novos modelos, né, que têm surgido. E tudo isso de novo, né, Hudson, assim, muito bem-vindo, né? A gente assiste obviamente com atenção, o Francisco vai lembrar lá, né? Alguns desses novos modelos a gente já chegou a discutir com autorreguladores ou então com a auto-administração, né? Refletindo bastante, né? Enxergando ali se eram caminhos saudáveis, né? E, enfim, até hoje realmente nenhum deles a gente encontrou aí, ou pelo menos dos mais relevantes, né, os que fizeram mais sucesso, né? A gente enxergou um ponto de disrupção, né, ruim, né, que merecesse uma intervenção nossa. Todos eles vêm seguindo sua vida, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, apesar disso, né, também, né? E aí eu faço o gancho com um ponto que o Francisco mencionou lá no começo, que foi um ponto muito interessante, muito importante, e com o qual eu concordo 120% aí, né? Isso não quer dizer, né, que a tecnologia, de alguma forma, ela brigue
com o ser humano, né? Acho que existe uma premissa meio falsa, né, na oferta de produtos tecnológicos, vamos chamar assim, né, muito embebidos em tecnologia, né, de que você está afastando, né, o ser humano do negócio, né? Fala, não, o meu negócio é que citar aqui um exemplo meio jocoso, né, de um vídeo que viralizou, talvez a audiência vocês tenham visto isso, né, bem recentemente, para ficar aqui bem no concreto, né, de um ator famoso, global, né, que disse lá que o robô ia te dar 300% ao mês, né, você sentando numa cadeira, contrata ele e deixa ele operar, né. Assim, eu acho que todo mundo deve ter visto isso, né, viralizou bastante, né, virou um meme aí da internet, né. Depois ele mesmo se arrependeu, né, pediu desculpas, né, pelo vídeo que acabou divulgando, né, mas, ou no qual atuou, né. Mas o fato é que, às vezes, você lê muito essa promessa, né, de que, assim, não, hoje em dia existem robôs tão inteligentes, né, como se a inteligência artificial fosse natural, né, na verdade, né, e ele vai fazer tudo sozinho, né, entrega na mão dele que está melhor do que com Deus, né, então, assim, e, obviamente, isso assim, é uma inverdade, né, lógico que não é assim, né, até mesmo por trás, né, de robôs, de algoritmos, né, sempre existe um ser humano, né, e não só ali, né? Obviamente por trás desses robôs, desenvolvendo, criando esses robôs, né? Mas na interação com o investidor também, como o próprio Diego falou, né? Explorou bem, né? Existe um valor agregado, né? Que é essa inteligência natural, né? Que o ser humano pode dar para a prestação do serviço, que sempre será, gente, isso não vai mudar nunca, né? Sempre será inestimável. Assim, cabe ao profissional, aquele ser humano ali na ponta, né, que está atendendo o investidor, fazer valer isso, né? E justamente, inclusive, né, deixar claro para o investidor isso. Olha, por mais que tentem te vender de forma diferente, tecnologia é ferramenta. Assim, nunca vai passar disso, né? Ela sempre vai ser um tool, né, para quem presta um serviço poder prestar esse serviço melhor, mais rápido, com menor custo, com mais transparência, etc, etc, como eu já coloquei. Mas vai ser sempre uma ferramenta, né? Pilotando tudo isso, sempre vai existir um ser humano, é uma ilusão você acreditar, pelo menos, tá, de novo, com o estágio que a gente tem hoje, né, que a gente possa viver num cenário de exterminador do futuro, né, Não, pelo amor de Deus. de revolta das máquinas, né, as máquinas pensando sozinhas, inclusive lutando contra os homens, né, assim, não é assim, né, as máquinas continuam sendo, obviamente, ferramentas, né, que nós usamos, né, com tremendos potenciais, sem dúvida, né, mas que nós usamos para tornar o nosso próprio serviço, a nossa própria abordagem com o investidor, né, nossa, enfim, né, eu pessoalmente sou regulador, né? Não eu, né? Mas assim, vocês, né, profissionais de mercado, né, tornar essa abordagem mais eficiente, mais fluida, melhor, né? Mas sempre uma ferramenta, gente, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, né, Daniel? Pelo amor de Deus, né? Se tiver um mundo sem gente, um mundo sem pessoas não é um mundo, né? É outra coisa, né? Francisco, eu queria aproveitar e incluir um elemento aqui, que tem uma pergunta aqui. Era isso que eu queria fazer, Hudson, perfeito. Eu acho que cabe uma pergunta. Era isso que eu ia aproveitar para já colocar na discussão. Tem uma outra aqui que eu vou encaixar quando estiver na tua hora de falar também, Diego. Ó, tem uma pergunta aqui que é assim: a CVM pretende simplificar a regulação para viabilizar que os assessores prestem esse serviço com apoio de ferramentas tecnológicas como o Robo-Advisor? Se você puder complementar esse nosso tema de por que o ser humano é importante, junto com essa questão, pode haver aí uma parceria do agente autônomo com o Robo-Advisor? Veja bem, Ruth, essa pergunta é muito boa, né? Porque eu acho que ela vai além da tecnologia, né? Quer dizer, como o Daniel falou, tem um artigo, eu me lembro da autora, muito recentemente, acho que na Folha, ou no Estado, da Dora Kaufmann, né? Que ela disse que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, né? Eu recomendo, busca isso na internet, vocês vão achar fácil, é uma excelente leitura, né? Mesmo para não especialistas como nós, e ela, enfim, é uma jornalista, mas que milita muito na área, né? Um artigo interessante. E essa a pergunta, eu acho que vai além, né, da questão tecnológica e passa um pouco nas fronteiras, né? Quer dizer, o que é, né, por exemplo, né, um agente autônomo e o que é um consultor, né? Um Robo-Advisor, em tese, é um consultor, né? Quer dizer, então aí é uma questão assim, mais do ponto de vista regulatório, e você nos dá a oportunidade, talvez um pouco de esclarecer, quer dizer, nós já procuramos, digamos assim, dar um pouco do nosso entendimento, um pouquinho do nosso entendimento sobre o tema lá no ofício 4 de 2018, né, ofício circular 4 de 2018, lembrando que um ofício circular não é uma regra, né? Quer dizer, o ofício circular é um entendimento de regras, um entendimento da área técnica sobre regras que procura orientar o investidor, né?
E aí, claro que a gente tem uma governança que, antes de editar um ofício circular, a gente bate uma bola, né? Tem uma conversa rápida, né, com o colegiado, mas definitivamente ele não cria regra, não tem esse poder, né? Ele procura simplesmente interpretar. Porque, se você for dar uma olhada na resolução 16, ou na antiga 497, lá no artigo 1º tem lá, inciso 3º, né, quer dizer, que uma das funções do agente autônomo, né, é prestar informações ao investidor, né? No parágrafo único desse artigo, logo o artigo 1º, primeiro artigo, né, que define o que é atividade de agente autônomo, tem lá as palavras, além de prestar informação, tem lá a palavra orientação e suporte. Orientar o investidor e prestar suporte ao investidor, né? Quer dizer, olha, o que é isso, se não, né? Quer dizer, de algum modo, né? Quer dizer, um ser humano interagindo com o outro e dizer, tem esse produto com essas características, e, além de tudo, eu lembraria que cabe ao agente autônomo também a atividade de suitability, né? Quer dizer, ele só pode ofertar, né? E esse artigo 5º da Instrução 539, ele só pode ofertar, né, ao investidor aquilo que é suitable para ele, aquilo em que o perfil de risco do investidor permite, né, em relação ao produto que ele está ofertando. Então, assim, tem muita subjetividade aí envolvida, né? Eu fico imaginando, na realidade, quer dizer, eu não sou um agente autônomo, mas a sua conversa com o investidor, você tem que prestar informações, você tem que orientar, você tem que prestar suporte, e você só pode ofertar aquilo que é suitable para ele, né? Quer dizer, é claro que isso cruza, né, uma linha fina com, digamos assim, prestar uma assessoria. Por isso que no ofício 4 a gente diz, não temos nada contra a palavra assessoria, né? Quer dizer, desde que, enfim, seja respeitado lá o dispositivo que diz que nas comunicações oficiais você tem que destacar o nome, agente autônomo de investimentos, etc., né? Então, você está numa linha fina, né? Quer dizer, tênue, entre o que é, né, ser um intermediário, né, e o que é ser, de fato, o consultor. Agora, na essência, o que diferencia essas atividades? E eu estou dizendo isso porque isso está na essência do que ele perguntou. Perguntou sobre o robô advisor, mas, na verdade, o que ele quer saber não é a tecnologia. Você pode ser um robô advisor ou ser um personal advisor, né? Quer dizer, alguém que, né, você mesmo, tendo que a essência da sua pergunta não é a tecnologia. A essência da sua pergunta é o que o agente autônomo pode fazer, né? Então, assim, na minha visão, e aí eu vou, de novo, usar a prerrogativa de que as opiniões aqui são minhas, né, e não da CVM, e não do colegiado da CVM, né? Na minha visão, o que diferencia hoje, na essência, né, essas duas atividades é o fato, primeiro, de que o agente autônomo ele tem um rol limitado de produtos para ofertar, que é aqueles da corretora que estão lá, enfim, da corretora a qual ele se vincula. Ele não pode ofertar tudo que está no mercado, né? Quer dizer, ele tem uma limitação, né, nesse sentido, né? E do outro lado, quer dizer, a remuneração dele não vem direto do investidor, né, como é o caso do consultor. A remuneração dele é uma remuneração, a gente está até trabalhando na reforma, né, da 497, resolução 16, para dar mais transparência a isso, mas a remuneração dele é relativamente opaca para o investidor e vem de rebate de taxa de administração de fundos, vem, enfim, de rebate de spread de ativos de renda fixa, vem de rebate de corretagem, né? Quer dizer, a remuneração dele vem de outra natureza, né? E, ao passo que o consultor é remunerado diretamente pelo investidor, né? Com isso, quer dizer, você tem aí questões, né, como o suitability, né, que é feito ao investidor naquele momento, é um suitability, né, que do lado do perfil do investidor é perfeito, mas do lado do rol de produtos leva em consideração somente aquele rol de produtos que ele pode ofertar, né? E, eventualmente, existem embutidos, né, potenciais conflitos de interesse, o agente autônomo ser mais remunerado para ofertar determinado ativo do que outro, né? E hoje o investidor não sabe disso, né? Quer dizer, ao passo que, do ponto de vista do consultor, como ele recebe direto, né, do cliente, ele está, em tese, né, menos conflitado. Então, quer dizer, no fundo, para mim, né, quer dizer, essas são as diferenças na essência, né, do que é, né, a atividade de consultoria. E é claro que o Daniel pode acrescentar muito mais, ele é o especialista, né, em consultoria, né, mas, na minha visão, assim, na essência, né, quer dizer, entre a atividade que de fato é executada ali, cara a cara, né, o que diferencia essencialmente, né,
a ação do agente autônomo que orienta, que dá suporte, etc., e a de um consultor é um pouco isso, né? A gente, enfim, tem muita gente que olha para o mercado americano, olha lá para o tal do Investment Advisor e diz: por que vocês não fazem aqui no Brasil, né? Quer dizer, não criam, né, uma figura, né, quer dizer, enfim, uma atividade regulada que combina um pouco, né, quer dizer, mais de uma atividade, né, e para prestar um serviço completo para o investidor, para não ficar segmentado, né, quer dizer, agora eu vou contratar o meu consultor, agora eu vou colocar uma ordem na corretora, não pode ser via o consultor, porque a 492 não deixa, né, tem que ser via, nem com procuração, né, tem que ser via agente autônomo. Quer dizer, por que a gente não poderia migrar para um modelo onde, né, quer dizer, esse prestador de serviço desse uma solução mais completa, né, para o investidor? Eu, particularmente, e aí é a minha opinião pessoal, eu acho que esse modelo, assim, deveria e provavelmente será visto com cuidado pela CVM no futuro. E aí, quer dizer, vale só a pena lembrar, né, quer dizer, nesse sentido, que os tipos legais, né, quer dizer, que definem essas figuras estão definidos lá na Lei 6385 em dispositivos diferentes. Né, quer dizer, por exemplo, os intermediários estão lá no artigo 15 e 16, né, da Lei 6385. Né? A consultividade de consultoria está no artigo 27. Né? E se você quiser colocar o gestor aí no meio, né, para ficar igual ao Investment Advisor, está lá no artigo 23, né, da Lei 6385. Então, são tipos legais ali diferentes. Então, enfim, acho que a CVM não enfrentou diretamente ainda essa questão, mas há sim, um certo, digamos assim, uma certa incerteza jurídica se, de fato, a CVM pode mesclar, né, quer dizer, pode eliminar as fronteiras, né, sob certa dimensão desses tipos, sem, digamos assim, sem uma mudança mais precisa, né, no comando legal. Enfim, não estou dizendo que o país precisa de uma alteração de lei, não estou dizendo isso. Por favor, gravem essa frase. Né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é uma perplexidade que precisa ser resolvida, seja do ponto de vista com pareceres sólidos, etc., né? Seja com, enfim, alguém entendendo que, de fato, ela precisa. Né? Mas se ouvir um pouco, eu até depois vou fechar essa rodada com um especialista. Você falou, mas antes eu queria ouvir o Diego, porque a gente está aqui tangenciando outra questão. Se existe competição entre agente autônomo de investimentos e o consultor ou não, ou se eles trabalham em conjunto, se tem espaço para eles, e até o Diego aqui no papel de presidente da ABAI, um pouquinho aqui do que o Francisco falou, né, dessas questões que passam hoje, são as discussões, não tem nada decidido, mas tem que discutir, acho que não tem discussão proibida, né? A gente discute, onde você chegar vai depender, obviamente, de cada momento. Queria ouvir um pouquinho de você, Diego, antes de falar com o Guilherme. Eu queria ouvir você, óbvio. E até, por favor, coloque um pouquinho como é que vocês na ABAI também estão vendo isso. Eu até queria aproveitar, assim, aqui acho que esse canal está ótimo. Toda vez que o Francisco comenta, eu falo, dava para fazer uma live só com um comentário do Francisco, que eu levanto vários pontos aqui para a gente poder discutir aqui. Porque são temas assim, relevantes muito, porque assim, acho que vale aqui, como presidente da ABAI, a gente vê muito hoje o desconhecimento dos assessores do que pode e o que não pode, do que a CVM permite e não permite. Existe muito mito. O Cook, quando advogava para a ABAI antes de ser sócio da Vitrio, ele ajudou muito isso a criar esse diálogo. Então, primeiro eu queria até deixar aqui, aproveitar esse evento para falar para todos os assessores. Hoje a ABAI tem um canal via audiência com a CVM que a gente tira dúvidas. Esse ofício 4, para quem não sabe, quando o Francisco comentou, a própria CVM nos permitiu num evento lá na B3, levou um consultor, me recordo o nome no qual eu sempre agradeço, que ele foi muito claro nas explicações desse evento da B3, que teve vários participantes, não assessores, corretoras, e lá a gente até brinca internamente, Francisco, que o ofício 4 tem mais página que o próprio 497, ou seja, a gente tinha tanta dúvida da 497 que precisou de um ofício com mais página do que a própria instrução para nos explicar as dúvidas que o autônomo tinha em relação à produção. E eu queria até começar contando, assim, para quem não está sabendo, porque eu converso com o público que está assistindo que a gente é autônomo. O Francisco comentou que naquele ofício 4 nós podemos chamar de assessores de investimentos. E para a gente isso é muito bom, porque uma das perguntas que foram feitas aqui
no nosso o assessor ele pode assessorar? Não, ele pode. A CVM já falou, desde que seguindo as devidas proporções que o Francisco comentou, aqueles produtos que estão dentro da plataforma no qual eu sou assessor e respeitando o suitability do qual o meu cliente preencheu. Então, eu posso sim assessorá-lo, porque a CVM nos permite usar esse termo. E o que eu gosto de dizer é que, no passado, o maior conflito era, poxa, o autônomo vai recomendar comprar entre Petro e Itaú, essa era grande no passado, né? Vai recomendar compra de ações, ele ganha corretagem, mas isso vem mudando. Eu acho que o nível do assessor vem cada vez aumentando. A gente vê que o nível de denúncias do profissional baixou, mas hoje, de fato, para quem nos assiste, hoje, dados os produtos que a gente trabalha na plataforma no qual o assessor é vinculado, ele pode sim usar essa palavra de assessoramento, que é muito mais fácil. Você imagina o Hudson, ele vem procurar um profissional e fala, Diego, o que você faz? Sou um agente autônomo de investimento. Desculpa, um país que não tem educação financeira, ele não entende o que um agente autônomo de investimento faz. Na hora que eu falo que eu sou um assessor de investimentos, já fica muito mais fácil. Aí, claro, eu vou chegar na sua resposta do consultor, mas só estou criando aqui o como uma mudança simples é importante. Então, esse assessor nos permite mostrar, sim, cliente, eu posso lhe assessorar na corretora no qual eu permito. Tanto é que o cliente não abre conta, por exemplo, a empresa chama Miura, não abre conta na Miura, abre na plataforma no qual a minha empresa é vinculada. Segue todas as regras que a gente acaba tendo. Então, é um dos pontos que muita dúvida chega na base sobre, poxa, eu posso? Não, respeitando o suitability. Que hoje a questão até tecnológica, vocês sabem, né? A plataforma no qual a gente é vinculado hoje, o meu cliente não consegue nem aplicar se o suitability dele estiver fora, ele recebe um outro termo para dizer, olha, você está entrando num produto que está em desacordo com o seu perfil, ou seja, dá vários avisos. E o assessor é importante. A questão que a UCVM colocou também no ofício 4, você pode se chamar assessor de investimento, mas tem que ainda se remeter como agente autônomo. Isso é um ponto que a gente fala. Mas por quê? Quem está nos assistindo? Isso é uma lei. Está na lei o nome agente autônomo. Então, não é a CVM que fala de um jeito e fala, não, isso é uma lei, então até que aproveita aqui para dizer que a BAE está com um PL, projeto de lei, já bem adiantado para mudança já de nome e na lei estar assessor de investimento. Porque a gente entende, a gente agradece a CVM por o ofício 4 dizer que nós podemos usar, mas também eu queria dizer aqui por que a gente tem que usar o agente autônomo, porque tem essa lei que está o nome. Então, a gente já está trabalhando com isso até aproveitar e esclarecer esse ponto. E a questão do consultor e o agente autônomo, concorrência existe. Acho que o Francisco foi muito claro na diferença, né? O consultor, ele dá consultoria no mercado em geral, o autônomo, ele assessora durante a plataforma no que ele está, ele recebe rebate, outro recebe. Então, existe espaço para os dois? Claro que existe. Assim, o que falta, às vezes, eu acho que é um pouco da clareza do que um faz do que o outro faz. E claro, é uma linha muito tênue. Imagina um cliente nosso chega aqui para mim, Diego, está mencionando a plataforma que eu estou vinculado. Aí ele chega para mim e fala, mas Diego, eu tenho que manter X mil reais no meu banco para não pagar a taxinha? Olha aqui esses fundos que eu tenho, qual que você me indica? E lembrando que a relação entre o assessor e o cliente é uma relação de confiança. A gente sabe, você está trabalhando com dinheiro. E a gente tem que mostrar para o cliente, assim, e eu aproveito e falo aqui, é uma linha tênue. Ele fala, não posso porque não está no meu produto. O que a gente fala, olha, esse não é o nosso trabalho, só posso usar aqui, tenta trazer. É um pouco difícil. A partir do momento que você fica claro o papel do consultor e do assessor, e hoje eu acho que está cada vez até mais tênue, depois eu queria até ouvir o Daniel com a experiência do consultor, porque a plataforma está tão abertas de produto que praticamente hoje o assessor pode assessorar o seu cliente em tudo. Estamos chegando até a hora de ter produtos de crédito nas plataformas, né? Hoje a gente já está vendo isso. Hoje você viu várias plataformas que usam o sistema bancário, que tem até o crédito colateralizado, enfim, no qual o assessor pode oferecer para o seu cliente quando ele tem a sua PJ2 vinculada de correspondente bancário, enfim, a gente acaba vendo um dos pontos que a gente pede nessa mudança da resolução é a mudança de sociedade empresária, para você abarcar outros pontos. Mas só para ser mais específico na resposta do Lúcio, tem sim espaço para o consultor e o assessor. O que eu acho que precisa só estar um pouquinho mais claro para o cliente e o que a gente acaba fazendo, o que o assessor faz e o que o consultor faz. E a gente acaba se misturando. E aí é o papel do regulador deixar isso claro e nós, assessores, buscar a resposta como foi buscada lá em 2018, e a CVM, muito rápida, fez o ofício 4 e nos deu esse ponto. E para concluir
aqui a minha fala, acho que a questão do conflito, né? Quando acho que o Francisco comentou que tem produtos que o autônomo recebe o rebate maior e ele acaba não tendo o ponto. Eu acho que essa questão do conflito não é um problema do agente autônomo, é de qualquer profissão. O conflito é de venda, né? A gente pode dar vários exemplos aqui. Você vai no médico, o médico te indica um remédio. Você sabe se esse médico recebe de um propagandista, enfim. Essa questão da remuneração, a gente sabe que a solução está simples. Acho que o Maeda acompanha um pouco. Um dos pontos da resolução 16 é a transparência. Um dos pontos que vai ser discutido na resolução 16 é sociedade empresária, sociedade e transparência. Nós aqui, Hudson, entendemos que essa questão da transparência, a gente é total a favor da transparência das remunerações que a gente recebe de rebate, contudo, que não seja só do agente autônomo, que também a gente acredita que é uma visão míope. Né? Vou dar um exemplo, um produto que podemos falar muito aqui, o que aconteceu essa discussão foi a venda de COI, né? Os produtos estruturados, né? O autônomo recebe uma comissão maior, mas é bom a gente saber que a remuneração não é só do autônomo, é da cadeia toda, então que se abra também para que o cliente ele saiba quando está pagando da cadeia toda, do distribuidor, do quanto que o fundo paga para a plataforma por estar plugado lá, porque senão também vai ser uma visão muito míope e não vai ver tudo. Isso é a nossa visão enquanto Associação de Agente Autônomo, então eu queria colocar esse ponto aqui, acrescentar. E para passar a bola para o Daniel, o Daniel comentou, e é uma dúvida nossa da ABAI. Não, depois que você passar, eu queria ver a opinião do Guilherme para fechar com o Daniel. Perfeito. Era só porque a questão, acho que o Daniel comentou da internet abriu. Uma das perguntas aqui, Daniel, o pessoal perguntou sobre denúncia. A partir do momento que um profissional, por exemplo, eu, assessor, vi uma essa que você comentou desse jogador aí, e acho que parece ser uma pirâmide. E se eu posso denunciar a CVM? Isso é uma dúvida corriqueira de muitos, para saber como que vai denunciar. Era só esse ponto depois que eu queria. Era uma dúvida parcial nossa aqui, que chega muita denúncia na ABAI. Aí só para saber. Segura só um pouquinho, Daniel, que eu vou, depois do Cook, você aproveita e responde essa também, por favor. Cook, sem problema. Tá? Cook é um craque, né, em vários assuntos, entre essa questão de conflitos de interesse. Né? Então, vou aproveitar para você dar um overview para a gente sobre essa questão, porque conflito de interesse, eu sempre digo, conflito de interesse tem em tudo. Né? Até fazendo rápida propaganda, no artigo de hoje, lá do Valor Invest, fala também sobre essa questão. Né? Mas até na anestesista do seu filho, você não sabe se teve conflito de interesse. Né? Então, a questão é que tem conflito de interesse. O agente autônomo pode ter no consultor e assim por diante. E como é que você vê isso? Tá, vamos lá. Transparência também aí, vai. Eu também estou ansioso pela resposta do Daniel, então vou tentar ser meio curto aqui para a gente passar para ele logo. Mas eu até quero, pequenos comentários aí, juntando tudo até chegar no conflito da pergunta anterior, né? Acho que quando a gente fala de coexistência e competição, não competição, né, mas coexistência, acho que a gente está falando aqui de 3 elementos, né? Basicamente. Um que é essa plataforma 100% tecnológica, que é um pouco da experiência que a gente tem na Vitro, né? Onde é um lado do mercado que está tentando olhar para a distribuição como sendo algo menos intermediado por pessoas e que, teoricamente, você, via tecnologia, vai conseguir dar algum atendimento para o teu cliente no processo de venda. Né? Acho que a gente ali tem vários esforços nesse sentido, a gente não tem pessoas vendendo investimentos da Vitro, mas eu acho que esses são passos iniciais desse mercado. Né? Acho que aqui o que a tecnologia está trazendo para a gente de capacidade nesse sentido ainda engatinha aqui no Brasil, então acho que a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais objetiva sobre, né, sucesso, fracasso desse tipo de plataforma depois que passar um pouco mais de tempo até da tecnologia ficar mais robusta como ela tem ficado. Só que eu acho que esse modelo não anula o outro, eu acho que esse modelo ele coexiste com o modelo do agente autônomo e do consultor pessoa física, né, realmente atendendo ali no mundo real, porque, inclusive pelo que o Francisco falou de diferenças geracionais, né, a gente tem muita gente que não vai querer falar com uma máquina, e, ao mesmo tempo, a gente tem muito jovem que a última coisa que quer fazer é falar com alguém no telefone. Né? Então, hoje a gente tem todas essas nuances de relação das pessoas com a máquina, relação das pessoas com seus prestadores de serviço, que acaba impactando bastante nisso, que me faz pensar que
nada substitui nada, tudo coexiste, né? Quando a gente já pensa nessa lógica mais específica entre intermediação e consultor, obviamente, o Francisco explicou muito bem as diferenças, né? E acho que concordo muito com o que o Diego falou com relação à questão da gente conseguir deixar claro, óbvio, para os agentes autônomos, mas o que a gente tem que deixar claro mesmo é para o cliente qual que é a diferença. Né? E, infelizmente, eu acho que a gente tem, e não é culpa de ninguém aqui, né? É culpa talvez da língua portuguesa, essa história da gente não repetir, né? O texto bonito brasileiro, ele não repete as mesmas palavras, fez a gente inventar a cacetada de sinônimo, e aí eu tenho muita dificuldade de saber qual que é a diferença entre assessoria e consultoria, do ponto de vista semântico. E para a gente, né, óbvio que a gente conhece a norma, a gente sabe, pô, assessoria é o agente autônomo que está na intermediação, etc. Já a consultoria é a pessoa que está prestando serviço lá de forma independente, não sei o quê, sendo aqui a independência não uma qualificação, simplesmente uma característica, né? E para a gente já, né, acho que não vou falar que para a gente é difícil de entender, eu acho que muito pelo contrário, está bem claro para a gente mercado e do ponto de vista regulatório, principalmente depois que saiu a 592, o papel de cada um. Né? Acho que a questão é como a gente deixa claro isso para o investidor, quais são as diferenças. Né? E isso fica mais difícil quando, além da similaridade da palavra assessoria e consultoria, eu acho que tem um outro desafio, que é o fato da palavra recomendação ser uma palavra aplicável também para ambas as atividades. E eu não estou só trazendo, não sei como resolver esse problema. Mas se a gente olha para a própria norma de suitability, na 539, fala em recomendação. Né? Então, realmente, o assessor, o agente autônomo, ele está recomendando, e ele pode. Né? Tá aqui destes produtos. Tal. Então, vai ficando cada vez mais difícil entender as diferenças, eu acho que na perspectiva do investidor, porque ao mesmo tempo que o agente autônomo está recebendo via comissão, ele está recebendo do cliente de alguma forma, só que de uma forma indireta, porque desconta do dinheiro que o cliente investiu. Então, é quase como se, pensando do ponto de vista só econômico, é a mecânica de cobrança que muda. E aí, quando a gente traz, só que, né, obviamente, não só a mecânica, e aí a transparência da cobrança muda, o que é um ponto. Né? Acho que o conflito principal aqui que a gente tem no sell side sempre vai ser a gente ter remunerações diferentes por produtos diferentes, dentro de, por exemplo, uma mesma classe. Né? E aí, até para começar a entrar um pouco na questão do conflito de interesse também. Mas acho que aqui quando a gente continua insistindo, não insistindo, né, mas aprofundando essa distinção entre o assessor e o agente autônomo, você começa a encontrar muita similaridade que, do ponto de vista prático, a dificuldade principal é justamente o que o Diego citou. Aí você vai numa plataforma que tem tudo. Então, a própria dinâmica de limitação que o agente autônomo tem, a realidade se impõe, ela não é tão limitada porque ele tem ali uma cesta de ativos enorme para lidar. Né? Então, obviamente, existe, né? E aí, para mim, hoje, a diferença principal está no que significa independência, né? E esse entendimento, sem qualificação, e aqui tem mais um complicômetro, né? Porque, por exemplo, a gente lá na Vitro, nós somos corretora, gestora, e a gente está abrindo uma área de consultoria. Então, você passa a ter consultores, né? Porque acho que a gente pensa naquele consultor independente que tem um escritório dele. Né? E aí ele vai levando o cliente para plataformas e para diferentes lugares, dando as recomendações que o cliente implementa, mas a gente tem também que entender que as próprias plataformas passam a ter seus times de consultores. Né? Então, o negócio vai ficando, e aí, de novo, na perspectiva do cliente, cada vez mais parecido. Né? Quando a gente olha a capacidade de falar sobre vários produtos, e a gente já tinha falado disso antes, primeiro eu faço um suitability, depois eu entrego uma pizza de produto, né, de recomendação. Esses dois atos, um agente autônomo faz e um consultor faz. A grande diferença é que no do agente autônomo vai estar escrito, isso não é uma consultoria independente, vai estar limitado aos produtos da plataforma e o consultor não vai ter essa questão. Só que o consultor vai ter uma outra, que é a questão da implementação das operações. E aí eu acho que começa a entrar, né, que é algo que o consultor não pode executar naturalmente, o agente autônomo já com a autorização do cliente, naturalmente, né, com o registro da ordem, tem uma liberdade maior de conseguir ajudar a implementar, reduzindo a fricção da relação, como sempre. Né?
que eu acho que aí a gente começa a entrar um pouco na seara do conflito, e acho que além do exemplo da anestesista, né, eu tive filho recentemente, o documentário que Por assisti foi isso que aquele... eu dei o exemplo, meu caro. Exato, não, eu vi aquele documentário Renascimento do Parto, não sei se as pessoas aqui já assistiram, e entendi o que existe de conflito de interesse no mundo dos médicos em relação à recomendação de se fazer cesárea, ao invés de parto normal pela questão do menos tempo, mais dinheiro, enfim. Só como mais um exemplo, né, do fato de que toda atividade está recheada de conflito de interesse, porque onde há interesses, há conflitos, né? E assim, eu estou pegando um pouco essa analogia que a gente está usando lá na vida, conflito de interesse é tentação, não é pecado. Né? A gente tem que entender que o problema não é a existência do conflito, o problema é a gente ceder a ele. Existem algumas literaturas que dizem que se você expõe uma pessoa muito tempo a um conflito, em algum momento ela cede. Eu sou um pouco mais... eu não vou usar otimista, eu gosto muito de um termo que o Ariano Suassuna usa, que é eu sou um realista esperançoso. Eu não acho que necessariamente a pessoa vai cair num conflito de interesse só porque ela é exposta lá há muito tempo. Eu não concordo necessariamente com essa visão. Então, estamos todos recheados de conflito, em todas as posições do mercado financeiro, em todas as posições das posições da indústria como um todo. A grande questão é, a nossa recomendação conflitada, em qualquer posição que a gente der, quando a gente cede ao conflito, a gente está prejudicando o patrimônio de terceiros. E é isso que a gente nunca pode esquecer. Né? Acho que aqui a gente está lidando com o dinheiro dos outros, seja o consultor, seja o agente autônomo, e assim, esse é o ponto zero da história. Como é que fica bom para o cliente? Né? Eu falo muito isso para a minha equipe lá, para a gente como jurídico e compliance. Nosso objetivo sempre tem que ser proteger o investidor, porque se eu estou protegendo o investidor, a empresa está protegida. Sistemático, né? Eu acho que para todo mundo aqui, em qualquer posição, pensar dessa forma também funciona. Só que quando a gente vai olhar para o que é o conflito dessas atividades, acho que hoje a questão da transparência, né, de colocar luz no que é opaco, tende a ser sempre porque o que é o conflito que não poderia acontecer já está vedado. O consultor já não pode receber rebate, não pode ser remunerado por quem ele recomenda, só pode ser remunerado pelo cliente, o que receber reverte. Já o agente autônomo, por um outro lado, tudo que fosse mais problemático, ele já é vedado pela própria legislação. Então, a gente está falando de situações de conflito que normalmente a transparência resolve. E uma coisa que eu sempre concordei com o que o Diego falou é a transparência de falar, né? E aqui eu acho que tem uma diferença de narrativa relevante. Quando se fala de abertura de remuneração do agente autônomo, se fala necessariamente em relação a um produto. Porque eu já ouvi muitas vezes a resposta do, mas quando eu vou comprar alguma coisa, eu não pergunto quanto o cara ganha por mês. Ninguém está perguntando quanto você ganha por mês. A pergunta é quanto a empresa vai receber de comissão daquele produto. Só que eu acho de uma injustiça tremenda só o agente autônomo fazer isso, porque aí cria-se uma presunção de que quem está decidindo o percentual dele é ele, e que necessariamente, se o percentual dele é maior, cria-se uma percepção sobre o produto que eu acho muito doida, porque no final das contas, você pode ter a situação em que o produto A paga 50% de rebate para o agente autônomo e o produto B paga 30%, só que no produto B a corretora está levando mais do que no produto A. Então, a remuneração global do produto B é maior, a corretora fica socando a agente autônomo para vender aquele produto e ser menor remunerado, e se a gente focar só na remuneração dele, o cliente vai achar que o conflito dele está no outro produto. Está no que ele recebe 50. Então, eu acho que necessariamente essa conversa da transparência envolve qual é a remuneração da cadeia de distribuição. Trazer a corretora, trazer o agente autônomo, e assim, se a gente tem um conflito que está baseado em vou te cobrar diferente por produtos diferentes, vou receber diferente, aqui a presunção é meio simples, né? Paga mais o produto que tem mais dificuldade de ser vendido. Se tem mais dificuldade de ser vendido, provavelmente existe um problema de qualidade, ou falta de track record, ou falta de consistência, o que quer que seja, né? Então, é uma informação relevante demais, só que ela precisa ser mostrada de uma forma equânime e de uma forma justa. Já o consultor, por um outro lado, poxa, ainda, eu acho que o grande conflito do consultor começa a aparecer no momento em que ele está numa plataforma, porque se eu estiver lá na minha área de consultoria na Vitrio, todo mundo recomendando o fundo da Vitrio, o Francisco vai chegar para mim junto com o Daniel e vai falar, me mostra por que você acha que os da Vitrio são melhor que todos os outros. Curiosamente, todas as suas recomendações são de produtos da casa. Né? Então, esse também vai ser, e cobrando duas vezes, né? Eu cobro do cliente, cobro no produto. Então, eu até acho, e aqui colocando, né, uma posição talvez que acho que eu nunca tenha falado antes, que o buy side pode ter muito mais conflito na cobrança duas vezes
E eu acho uma situação muito mais grave eu recomendar algo que eu estou recebendo em alguma ponta, ou que beneficia o meu grupo econômico, ou eu, como gestor, decido só investir em fundo que eu mesmo faço gestão embaixo. Temos mecanismos de transparência, mas isso será que não é mais grave do que a questão do conflito do estou recebendo por produtos diferentes? Né? Esse poder que o buy-side tem de decidir, de recomendar e de se colocar como independente, é onde, quando ele falha, tende a ser muito mais custoso para o cliente também. Né? Então, acho que são esses um pouco dos conflitos, pelo menos uma primeira. Falei que ia ser rápido, mas eu tenho esse problema. Volto para vocês aí. Foi ótimo. Não, eu que a discussão é tão boa que eu fico até assim, não dá para cortar, assim, tem que esperar acabar o raciocínio, vai. Bem, a gente está com o tempo estourado, mas assim, eu acho que, Daniel, a gente precisa ouvir um pouco, como falou o Francisco, temos aqui um especialista sobre consultoria, tá? Tem essa questão do conflito, então eu queria que você desse uma comentada também. Eu acho que é a última, tá? Porque já são 18h31, acho que a gente não vai ter tempo, mas óbvio que depois que você falar, eu vou deixar todos à vontade para fazer algum comentário final, tá? Por favor, Daniel. Tranquilo, Hudson. Vou tentar ser rápido aqui, não tomar muito tempo das pessoas aí, né? Agenda de todos aí, vamos respeitar sim, com certeza. Teve bastante ponto aí, né? E algumas chamadas para mim, né? Vou tentar aqui, e, por favor, se eu esquecer alguma coisa, vocês me avisam aí, né? Mas, assim, qual foi a minha leitura, né, em relação ao que o Francisco falou? E, na verdade, ela não descasa, né? De tudo que foi colocado aí depois pelo Diego e pelo Francisco, né? Acho que ele não quis dizer que só a atividade de agente autônomo tem conflito e as demais não têm, né? Obviamente que não, né? De fato, assim, dentro e fora, né, do mercado financeiro, o conflito de interesses é da vida do ser humano, né? A gente está conflitado, enfim, ao fazer praticamente tudo na vida, né? E óbvio que a gente tem que pesar esses conflitos. Eu gosto de puxar aqui um conceito do direito de família, né? À luz desse binômio, né? Necessidade e possibilidade, né? O que eu quero dizer com isso, né? Qual é a força do conflito, né? Ou seja, consequentemente, na regulação, qual é a necessidade que a gente tem de administrar, de regular, né, eventualmente até vedar esse conflito, né? E do outro lado, né, considerando a estrutura do mercado, como ele já funciona, etc., né, qual é a possibilidade que o regulador tem de resolver esse conflito, né? Então, ali nas discussões regulatórias internas da CVM, a gente sempre briga com esse binômio, né? Assim, olha, quão forte o conflito é, e por isso necessário, né, de regular esse conflito, e quão possível é, né, você regular efetivamente esse conflito, né? Vou citar aqui um exemplo, né, do gestor, por exemplo. O gestor administrando várias carteiras, tem conflito? Lógico, né? É remunerado em patamares diferentes por cada uma dessas carteiras, pode ter mais amizade com um investidor do que com o outro, etc. Mas é possível você administrar esse conflito? Não, né? Você vai fazer o quê? Vai exigir que o gestor só tenha uma carteira, né? Assim, não tem como, né? Então é um conflito que tem até uma certa força, não digo tão grande, mas tem, mas é impossível, né? E por aí em diante, né? Todo conflito é assim, e por vezes é até interessante, né? Investidores, né? Alguém reclama, poxa, mas por que esse conflito não é vedado na regulação da CVM? E a nossa resposta muito franca e aberta é essa: fala, olha, não dá para vedar todo conflito, né? Porque se a gente fizer isso, o mercado para, né? Assim, ele realmente não funciona, né? A gente vai gradando isso, né? Desde o nada a fazer, né? Para algumas hipóteses, a gente sabe que o conflito existe, mas deixa para lá, não tem como, né? Passando por transparência, num patamar mais alto por exigências, né, que trazem custos, né, como, por exemplo, segregação de atividades, né, o gestor está muito acostumado com esse tipo de exigência, né, até chegar no patamar mais elevado ali, que é o da vedação, né, para determinadas hipóteses, realmente, o conflito é muito forte, né, dá para administrar, para mitigar, a gente vai lá e veda, né. Então, isso é o contexto da coisa. Obviamente, o conflito, o que eu entendi do ponto do Francisco é que, assim, olha, o conflito do agente autônomo é um conflito, naturalmente, como todo conflito, né, peculiar. Ele tem suas próprias características, né, suas próprias circunstâncias, seu próprio contexto, né, e, em função disso, ele pode, né, e merece, né, talvez ser regulado, né, de uma forma igualmente particular, de uma forma apropriada, adequada para o tipo de conflito que ele é, né? E veja que a saída aí que o Francisco cogitou, né, e aliás com a qual eu concordo, né, e respeitadas as considerações adicionais do Diego e do Guilherme,
também é das saídas mais gravosas. A gente não está impondo assim, um custo, né, de observância adicional para o participante, não está vedando. A gente está indo ali naquele segundo degrauzinho que é prever uma transparência, né? Que seja uma transparência da cadeia, enfim, né, eu particularmente, óbvio que é um ponto aí para a SMI, né, para o colegiado, né, mas eu particularmente acho que faz sentido, né, sem dúvida, mas a transparência eu acho que seria um caminho bastante razoável e custo efetivo, né, de você administrar esse problema, né, dar essa visibilidade para o investidor, né. Então, nesse contexto que enxerga um pouco assim, né, o comentário feito pelo Francisco, né? De fato, assim, para fechar um pouco agora aqui com outro segundo grande conceito, né? A gente percebe que existe mesmo, né, essa certa confusão, né? Entre atividade de consultoria, atividade de agente autônomo, né? E um vai meio que até se inspirando, né, em certas práticas inovadoras que o outro segmento usa, né? Essa coisa mesmo da remuneração, ela tá um puxa-estica, assim, né? Frequente, complicado, né? Primeiro, os consultores vieram com aquela história de, olha, tem dinheiro na mesa com os rebates que a gente não recebe porque é vedado, mas se eu reverter isso para o investidor, né? Aí depois veio alguns agentes autônomos que olharam essa prática e falaram, pô, então, né, por que eu também não faço isso? Né? Eu vou prever aqui uma remuneração fixa, né, e vou pegando os meus rebates para ir compondo, né, até chegar no valor, né, essa remuneração fixa que foi estabelecida com o investidor. E assim vai, né? Os dois segmentos eles vão meio que se aprendendo, né, a atuar mutuamente, né, com práticas assim, que francamente eu acho que vem até agregando, né, em termos de transparência, né, de administração dos conflitos e tudo mais, né. O que fazer, né, com essa aproximação, vamos dizer assim, né, entre as duas atividades, é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, vamos regular isso tudo como uma atividade só doravante, né? Não sei, né? Vamos tentar distinguir isso melhor, né, nas duas regulações? Não sei, enfim, a gente tem várias opções aí na prateleira, né, Francisco, para discutir sobre esse tema, se debruçar sobre ele, e não à toa, né? Aí eu faço aqui o meu merchan, né? Tá aí a audiência pública, né, no caminho para sair, né, para a gente ouvir essas contribuições. O momento, né, de ouro, né, em que a CVM sempre se abre, né, para o mercado de forma muito serena, muito franca e aberta, né, ouvir mesmo o que o mercado tem, né, para contribuir e pensar, né, sobre isso. E aí, então, decidir, né, é esse, né, é o momento da audiência que a gente tem aí, né, já na perspectiva, né, de que saia, né, com uma proposta concreta, de uma redação, etc., né, para a gente ter essa discussão serena, né? Agora, Daniel, Então, peraí que todo mundo vai querer saber o seguinte, tem ideia de mais ou menos quando que sai? Vai querer não tem a menor ideia. Perguntar, né? Não, esse projeto está lá com o Antônio, né? Obviamente conta com o apoio do Francisco, né? Mas assim, eu francamente não tenho ideia de quando sairia, não. Mas está lá, né? No pipeline do Antônio, é considerado como prioritário, né? A gente sabe, né? Dentre outras diversas pautas, coitado do Antônio, né? Se tem uma coisa que é uma verdade assim absoluta, isso aqui assim, na mesma velocidade em que o mercado se mexe, muda, avança, né? Inova, né? A nossa regulação precisa ir, né, também, né? E, nossa, cara, o backlog lá do Antônio tá um negócio assim, mas enfim, é da vida, né? Não tem jeito, né? Mas vamos lá, né? Eu francamente não sei, respondendo a sua pergunta assim de um prazo para isso, né? Mas assim, para dar um pouco desse conforto, assim, a gente realmente considera como uma prioridade lá na CVM. O problema é que a gente tem bastante, né? Prioridade lá, né? Muita coisa importante para soltar, né? Mas é isso, acho que está tudo para jogo, né? Como se diria no popular, né? A gente realmente precisa refletir muito abertamente sobre isso, né? E as contribuições de vocês vão ser fundamentais, tá? Mas realmente é uma coisa que me gera, né? Essa consternação, não sei como é que eu vou chamar isso, né? A gente tem percebido mesmo, né, que, enfim, nesses dois modelos de negócios e tal, né, que como o Guilherme, acho que foi o Guilherme, não sei se foi o Guilherme ou o Diego, né, falaram, né, hoje talvez só se diferenciem na estrutura de remuneração, né, enfim, ou na origem da remuneração, né, enfim, o que a gente faz com isso? Na independência também. Eu acho interessante, porque essa palavra independência, né, ela traz uma carga tão forte, né, Guilherme? Assim, poxa, o agente autônomo não é independente, né? Traz um tom meio pejorativo para a coisa, assim, né? Eu realmente acho uma palavra injusta por isso, tá?
eu gosto de usar o termo assim, vinculação, né? Que é um termo mais neutro, embora seja um termo mais difícil, de fato, né? O investidor ainda, pô, mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas realmente, assim, o agente autônomo hoje é um cara vinculado a alguém, né? E o consultor não, né? Não está vinculado a ninguém, né? Mas acho que é um termo um pouco mais neutro, né? E por isso mais adequado para refletir essa diferença, né? Realmente, a independência acaba inevitavelmente trazendo um tom meio pejorativo para a atividade do agente autônomo, que eu acho injusto, tá? Porque, francamente, assim, de novo, volto para o meu ponto inicial, né? A gente autônomo tem conflito, ora bolas, né? Qualquer um tem conflito, né? Só vai mudar realmente a natureza do conflito, a força do conflito, como você administra esse conflito, né? Mas é isso, né? O consultor também tem seus conflitos, não vou negar isso. Então, esse é o grande ponto, né? Mas a palavra traz uma qualificação, né? Ela qualifica, né? E quando, na verdade, era para ser só um conceito, né? Você tem toda a razão. Exato, né? Eu acho pesado realmente para o agente autônomo esse termo, né? Mas, enfim, é um pouco isso, né? Se você querer me estender tanto, porque esse assunto é apaixonante, né? Se deixar, a gente fica aqui até 8 da noite. Tem que fazer um próximo só sobre esse assunto. Já fica aqui, Diego, uma dica, um convite para a gente pensar em fazer um só sobre esse assunto. Tá? Gente, a gente já está com 11 minutos estourado, então eu vou pedir para, se você tiver alguma consideração a fazer, né, faça, porque rapidamente, para a gente poder ir para os agradecimentos finais e finalizar. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes dos agradecimentos? Três rapidíssimos comentários, Hudson, se você me permite, né? Quer dizer, primeiro, só para calibrar a expectativa do público em relação à audiência pública da antiga 497 e atual resolução 16, né? Quer dizer, tem lá três grandes temas, né? Que, enfim, foram objeto da audiência conceitual. Quer dizer, o primeiro é a constituição societária de agentes autônomos, né? Você sair do modelo de sociedade simples para a sociedade empresária, né? O segundo é a questão da exclusividade. Surpreendentemente, não surgiu na live, enfim, agradavelmente surpreso, né? E terceiro, não surgiu mesmo, não, que eu estou olhando aqui, não surgiu, não. Terceiro é a questão da transparência, exatamente, transparência da remuneração dos agentes autônomos, né? Então, o que a gente está fazendo lá junto com a SDM do Antônio é processando, né, enfim, todos os comentários que vieram, discutindo bastante para levar ao colegiado. A expectativa é que a gente faça isso ao longo aí do segundo semestre, né, de 2021, mas não está, pelo menos, previsto a gente sair muito fora do escopo, né, da audiência pública conceitual, ou seja, essa questão de, né, fundir o consultor com agente autônomo, isso não é objeto, né, não foi objeto da primeira audiência conceitual e não deve ser objeto, né, dessa nova audiência pública. Também é importante mencionar isso, quer dizer, que deve sair agora no segundo semestre, não é uma norma, né, é uma proposta de norma, né, porque a primeira audiência foi conceitual, agora o que nós vamos fazer é uma nova audiência, não mais conceitual, mas com uma proposta objetiva de regra. Então, o que vai sair agora, deve sair no segundo semestre, é uma proposta objetiva de regra para ser comentada, criticada, como sempre, né, como é enfim, a governança usual da CVM, um pouco só para calibrar a expectativa, quer dizer, não devemos ter, enfim, nada, né, em princípio, sobre essa questão mais complexa, né, digamos assim, de ter um novo prestador de serviço com uma nova característica. Isso não deve acontecer, né, nessa nova audiência pública. Segundo ponto, assim, queria comentar que vocês devem ter percebido aí, quer dizer, durante a fase final, felizmente já não era a minha vez de falar, o meu provedor, né, parou de funcionar durante os 10 minutos. Felizmente, eu tinha um canal de contingência, como a norma prevê, né? A antiga 380 e a nova 505, tinha um canal de contingência que é exatamente o celular, né? Então, quer dizer, importante, né? Quer dizer, eu não seria punido por mim mesmo, né? Se eu fosse, né, eu tivesse sendo submetido a essa regra, né? E finalmente queria cumprimentar, né, os participantes, né? O debate realmente foi de alto nível, né? A gente sempre aprende muito, né? E parabéns todo mundo que participou. As perguntas também foram muito boas, e a BAI e a HD que organizaram o debate. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Francisco, muito obrigado. Gente, passo agora, então, aqui para palavras finais, aqui, agradecimentos finais. Alguém quer falar alguma coisa? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Diego?
Podemos encerrar assim, agradeço, até os comentários, muitos aqui comentaram, né? Falou, a live passou essa 1h40 aí, que a gente fez, passou rapidinho, agradeço. Em nome da ABAI, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a CVM, na figura do Francisco Daniel, que sempre, muito claro, muito objetivo, respondem todas as nossas perguntas. Então, assim, eu acho... Eu sou entusiasta, não é à toa que eu sou presidente da associação, da profissionalmente autônomo, e sou mais entusiasta porque eu vejo que o regulador nunca antes esteve tão interessado, tão aberto a nos escutar. Isso eu agradeço, nunca foi um problema da associação, da BAI, de ter um contato com vocês, então isso eu queria deixar registrado, eu agradeço mais uma vez aí a CVM, que ser muito claro para a gente, agradeço o Guilherme Cook e pela Vitrio para poder dar os comentários, e a figura do Guilherme Cook, que sempre foi importante na BAI, até nos ajudando no texto que a BAI mandou nessa consulta conceitual, quem nos ajudou a redigir na época foi o Guilherme Cook, então por isso que eu fiquei mais surpreso com a presença dele hoje aqui, que entende um pouco do que a gente está tratando aqui, né, Guilherme? Agradeço imensamente e queria só dizer para todos que nos assistiram que as perguntas que não deu para responder, eu me comprometo a Baia criar um e-mail e mandar para a CVM, e assim que eles nos responderem essas questões, a gente fala, principalmente essa questão da denúncia, desses outros pontos aí, a gente acaba passando aí, porque eu acho que é claro e importante. Agradeço, obrigado mais uma vez a todos, e se ninguém comentar, eu encerro aqui e dando meu boa noite para todo mundo. Gente, obrigado aí a todos, obrigado, Daniel, obrigado, Francisco, Guilherme, obrigado aí com a parceria fenomenal, Diego. Boa noite a todos aí. E Valeu, vamos pessoal. ter outros pelo jeito, hein? Abraço.